Tá no ar mais um Conversa Fiada dessa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o momento exato que tu tá nos assistindo, nos ouvindo. Então, vem com a gente que a gente tem um baita entrevistado que tem muita história de bastidor. A gente estava fora do ar aqui falando. Vamos ver se ele vai focar ou não. Eu sou a Amanda Munhoz, estou aqui com meu parceiro, meu amigo, Leandro Bess. Tudo bem, Leandro? Tudo bom? Tudo bem? Tudo em ordem. Hoje promete ser uma entrevista engraçada. Divertida. Divertida. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que certamente nesse momento que vocês estão acompanhando essa entrevista, ouvindo esse podcast, vendo o episódio de hoje, certamente já vai ter passado umas 2-3 semanas da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. É a pior tragédia climática que o Rio Grande do Sul já viu. A gente tem muitas pessoas, muitas famílias desabrigadas, muitas mortes. Acho que foram mais de 23 pessoas morreram. Quando a gente está gravando, já tinha 31 já, enfim, confirmadas, mortes confirmadas. Então, eu desejo, assim, em nome de toda a nossa equipe do Conversa Fiada, muita solidariedade, muita força para a turma de Mussum, para a cidade de Mussum, Roca Salles, que concentra... essas duas cidades concentram o maior número de desabrigados. Então, nossa solidariedade para todas as famílias e quem puder ajudar. Certamente já passaram alguns dias da tragédia, mas certamente essas pessoas ainda estão em reconstrução. Então, se puderem ajudar, é sempre muito bem-vindo. Bem lembrado. Dito isso, a gente está em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Vamos lembrar as pessoas que isso tudo aconteceu no Rio Grande do Sul. E o Conversa Fiada acontece em Porto Alegre. A gente tem muita gente que nos ouve mundo afora. O meu irmão está em Berlim e nos ouve. Então, em Berlim agora? Berlim, fino. Alguém tem que ser fino nessa família, que não seja eu, né? E ele nos ouve de lá, então mandar um abraço, um beijo para ele e para o Davi. Auf Wiedersehen. E o que mais? Os nossos patrocinadores. Vamos lá. Antes de falar dos nossos patrocinadores, quero lembrar... Quem não viu, a gente tem um monte de entrevistas do Conversa Fiada, muito legais. Tem 9 entrevistas aí. Acho que 8, 9 já foram pro ar, Exato. então... Hoje é a 10ª. Hoje é a 10ª gravação. 10ª gravação, né? E aí... Voltem um pouquinho algumas casas. E tem Christian, tem o Lisca... Denis Abraão. Paulo Paixão, companheiro Paulo nosso Paixão, exatamente. Então, assim, são muitos entrevistados muito legais, com muitas histórias de bastidores, conversando muito fiado com a gente. Voltem alguns episódios, ativem as notificações do YouTube, Instagram também, nos sigam, que a gente tá por lá, e no TikTok também. TikTok, breve dancinha no TikTok, né? Todo mundo tem que fazer dancinha no TikTok. Vamos aos nossos patrocinadores para apresentar nosso entrevistado de hoje. Porque a do Argel tá muito boa também. A do Argel, exatamente. Engraçado. Exatamente. Melhor, divertida. A Moretti também. Também. A Moretti Advogados. Bar do Beto, onde a conversa fiada rola solta. 4T Construtora, construindo com competência. Opinião produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo, Viaje Bem, Viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos. Lamieco, revestimentos ecológicos. E Tia Ofertas, o teu site de ofertas do Brasil. Acesse tiofertas.com.br. Aliás, o nosso entrevistado é muito amigo do pessoal do Moretti Advogados. Então, um grande abraço para eles também. E a Dula, que tá sempre com a gente, e a Dula, que é quem abastece o café. Já tô no segundo. O Leandro tá no segundo e nem começou ainda o episódio, eu tenho medo. Vamos embora. O nosso entrevistado de hoje, nosso convidado para conversar fiado com a gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço aquele misterinho do nome, que não precisa, mas vou fazer. Só então, assim, lembrar, eu não vou falar o nome ainda, mas nosso entrevistado de hoje foi preparador físico do Grêmio, foi personal trainer de Alexandre Pato, já atuou em clubes da América do Sul, mundo árabe e Europa, ganhou em euro, ganhou em Qatari, ganhou em... que mais? Pesos. Tá bem, né? Deu pra fazer a casa. Guarani também? Mas já sei que andou em maus bocados nos hotéis aí pelo interior, mas vamos lá. E é presidente do National Institute of Sports of Health, é isso? Isso aí. Instituto Nacional do Esporte. Seja bem-vindo, Márcio Correia, tudo bem? Beleza, tô feliz demais aqui de te encontrar, Amanda, e encontrar um
amigo da antiga. Jovem há mais tempo, né? A gente é jovem há mais tempo, né? Mais tempo, né? Um tempo, há 20 anos atrás, né? Quando não tinha essa barba branca 20 e anos, tal. é verdade. O tempo passa bastante pro Leandro. O Leandro era setorista, né? A gente cansou de trocar entrevistas e tal. Eu aprender, né? Como responder à imprensa, né? Que quando tu trabalha em um time do padrão do Grêmio naquela época, tu precisa ter muita resposta. Tu precisa estar articulado. Isso a gente aprende no dia a dia com as pessoas que trabalham com isso, né? E foram, assim, repórteres que sempre me escolaram um pouco. E eu sempre tive uma relação muito interessante porque eu parti do princípio que eu também teria que fazer com que eles entendessem um pouco do que eu falava. Aí eu não podia cobrar uma crítica e falar, olha, o cara tá falando bobagem, sem eu explicar. Então eu sempre procurava explicar alguma coisa e isso sempre amenizou as críticas, que não foram muitas, mas amenizou muito essa relação aí. E desde então sempre foi assim, né? O Bess fazia crise, não, professor? Hã? O Bess fazia muita crise? Como... Não, eu não posso reclamar de ninguém. Assim, às vezes o cara vira assim, tu fala, o jogador não participou hoje porque o professor não deixou. Daí o cara vira e às vezes ele fala assim, olha, o professor falou que não joga mais. Daí tu, né, o cara pode fazer isso e faz, mas a gente chama, não é isso, não falei isso, não, tu falou que não. Mas, sabe, tem essas coisas. Mas com o tempo tu vai aprendendo a dar respostas, tu vai entendendo quem são as pessoas, né, que tipo de respostas elas merecem. E o Leandro sempre foi uma pessoa sensacional, né? A gente aprende. Não, a gente aprende muito com essas pessoas ao redor da gente, né? Quando o cara tem uma formação, quando faz um trabalho sério, eu acho que a pessoa é sensacional. Que bom. Eu também gosto. Isso que o Márcio pegou um tempo mais complicado também no Grêmio, né, Márcio? Ah, sim. 2003 não foi fácil, né? Foi, 2003, na nossa chegada ali, a gente estava com 10 pontos do penúltimo, né? A crise era grande... No brasileiro, isso. No brasileiro. A crise era grande e o objetivo era salvar o Grêmio, né? E aí tem milhares de recursos, né? Que não são só os recursos técnicos que tu vai ter para trabalhar de uma forma diferenciada e dar resultado, mas tu tem que primeiro conhecer a individualidade de cada atleta e tentar buscar o que ele pode dar de melhor e o que ele não estava dando e o porquê disso. Então, sempre é um quebra-cabeça muito grande, sempre é um quebra-cabeça. Mas quando tu te prepara, como eu falei, me preparei para isso, para essa grande oportunidade, e a gente acabou resolvendo essa situação, deixando o Grêmio na primeira divisão. E para minha carreira, isso aí foi o marcador de águas, né? Foi o que determinou o futuro e as equipes que depois eu acabei indo. Praticamente ando sozinho, é uma coisa que é bastante difícil, não andado debaixo do braço de um treinador, né? E o Grêmio determinou a minha sequência, né? Foi muito importante. Conta pra gente um pouquinho daquele momento, Márcio. Que o torcedor, eu sempre pergunto assim, o que o torcedor não sabe daquela época? Difícil, né? Mas assim, a tua função de preparador físico num momento como esse difícil acaba não sendo só preparação física. Tu falou uma realidade, Amanda. Eu não precisei nem falar porque tu já entendeu. Foi muito mais do que isso, né? Porque chega um momento em que tem uma crise financeira, tem uma crise de personalidades, né? Todos eram jogadores muito famosos. E aí alguns deles vão se degladiar entre eles em grupos, né? Só que o que tu tem que fazer como profissional dessa área do treinamento? Tem que tentar unificar o que se pensa dentro de um clube, que o objetivo é um só. O objetivo é salvar, é ganhar, é superar o adversário. Então, no dia a dia, tu encosta no jogador que está na maca e ele te fala, confidencia alguma coisa, fala, professor, é a terceira vez que eu estou aqui, eu já não suporto mais. Aí tu já entendeu o caso daquele jogador, tu sabe que tu tem um recurso ali. Aí tu conversa com outro jogador, tu vê, poxa, mas também esse fulano de tal não faz o que eu jogo para ele na área. Aí tu já entendeu o que está acontecendo entre os dois. E aí tu começa a amenizar. Tu começa a entender que em um ponto é vaidade, no outro é insegurança, né? O cara lá está machucado 3 vezes e realmente isso gera uma insegurança para um jogador. Um cara que vai 3, 4 vezes para um departamento médico por uma mesma lesão. Aí tu começa a agir em outras áreas, né? Tu começa a entender o porquê, como aconteceu. Tu começa a limitar, inclusive, a participação dele. Fala assim, treinador, segura um pouquinho aqui, vamos dar um prazo maior. E isso foi acontecendo. E os jogadores foram entendendo. Até que um dia, um caso até interessante, né? Depois de um mês lá, o Gilberto chegou e me falou o seguinte, Márcio, a tua maneira de lidar conosco está tão interessante que se hoje tu pedir para que nós batêssemos com a cabeça na parede, a gente vai bater.
sabe? E eu estranhei aquela fala dele assim, mas por quê, cara? Eu falei, não, porque, cara, tá tudo muito bem conduzido. E ele falou assim, agora a gente só tem que jogar. Então, quando tu ouve isso, tipo assim, cara, meu trabalho, a primeira etapa já andou. foi. Só tem que jogar. Bah, que bom. E quando esses caras jogavam, Anderson Lima, é Danley, é Roger, é Tinga, é Claudio Miro, cara, Caio Ribeiro, quando eles jogavam, meu camarada. Não é um jogador que não tem recurso. Todo mundo tinha muito recurso, sabe? E a boa muito parte, recurso. tu pega boa parte daquele time que foi campeão da Copa do Brasil, né? Com o Tite. Era boa parte daquele grupo ainda. Muito recurso o time. E a gente foi muito feliz, foi uma irmandade. O próprio Roger, eu cheguei lá, ele era o capitão do time, ele estava jogando já como zagueiro. E aí ele falou, pô, professor, eu já estou lá atrás, eu falei, por que, Roger? Eu estou sempre cansando. Eu falei, é mesmo? Mas o que tu está fazendo? Eu falei, estou fazendo isso e isso. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar que um jogador de 18 anos precisa ter algo diferente de um trabalho de um jogador de 30 anos, que é o teu caso. E tu vai trabalhar de uma outra maneira. Aqui só se joga, aqui não se treina. Mas só que o jogo condiciona. Se eu tenho 3 jogos por semana, eu não tenho que treinar, eu tenho que recuperar. Então, nesse padrão, eu fui tirando algumas cargas. O Roger voltou para a sua lateral. Outro ano foi campeão com o Fluminense com gol de cabeça. Ele voltou a jogar o futebol. E ele me falou, numa pergunta uma vez, eu correndo, eu sempre corro ao redor do campo e 2, 3 jogadores encostavam para aquele papo furado depois do treino, da risada. Conversa fiada, é. Isso aí. Ele falou, Márcio, me explica uma coisa, por que eu passei a minha vida inteira entrando no final de semana cansado aqui? Eu tenho 10 anos eu sou multicampeão. Eu passei 10 anos entrando cansado, por quê? Eu falei, cara, porque se treinava 90 minutos sexta-feira, cara. Porque a carga era demais. Só que a gente precisa treinar para jogar, né? Não precisa treinar para treinar. Ninguém dá show em treino, né? Aqui não vem para dar um show de treino, gritar, vamos lá. Não. Vocês têm que jogar. E é esse o resultado. Hoje tu tem a tua carga, a tua maneira de treinar é essa, é diferente de um jogador mais novo. E tá aí o resultado. Era só ter dito, tem eu na tua vida agora. Não, isso não dá pra dizer, na verdade, né? Porque não é verdade. Não, tinha muita gente. A gente conta com a colaboração de muita gente. Tem um fisioterapeuta que era sensacional, o Rodrigo Rossato, um sujeito que trabalhava debaixo do braço da gente ali o tempo todo, monitorando o que a gente fazia, né? Explanando para o jogador o que estava acontecendo. O futebol, as pessoas não entendem às vezes. Cada vez mais a gente não depende de um preparador, ou de um treinador, ou de um assistente, ou de um fisioterapeuta, e nem muito menos dos jogadores. A gente depende do conjunto geral. Depende de uma instituição que pague e de um conceito, né? De um conceito do que se quer. Dentro do que se quer, tu escolhe jogadores que aceitam essa proposta e uma comissão que entenda e saiba conduzir essa proposta. Né? E aí o trabalho rende. Com alguns deslizes, óbvio que tem um adversário do outro lado. Eu sempre falo, cara, no Brasil se valoriza o campeão. Mas tem um adversário do outro lado. Alguém não vai ser campeão e vai ser muito bom também. Né? Então, essa é uma situação que eu venho sempre falando, onde eu tenho oportunidade nas minhas palestras, cursos, enfim. Eu falo, cara, vamos valorizar o trabalho. Entendam o trabalho. Mas aí quem é que entende do trabalho de campo? Quem dentro de um clube entende? Quem está pago lá para entender de trabalho? Qual o clube no Brasil que tem um coordenador científico? Como eu fui no Atlético Paranaense? Eu ia até te perguntar, os clubes do Brasil estão... Lá eu era pago para coordenar um trabalho. Um coordenador tinha ascensão em cima de todos os profissionais da área do treino. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, fisiologista, treinadores do profissional e do amador, preparadores físicos, assistente, massagista, tudo. Nós resolvíamos questões para não dar um impasse, por exemplo. 8 médicos num clube, tá? Um médico da manhã, dedicadíssimo, muito bom, mas ele é um clínico geral. O médico da tarde, um ortopedista. O melhor ortopedista. Né? O da manhã vetou um jogador por treino da tarde. Quando o especialista chega, o especialista fala, não, libera. Isso não poderia acontecer. E no Atlético não acontecia. Por quê? Porque o trabalho era unificado. Quando eu cheguei lá, nós escolhemos um coordenador médico para que essas coisas não acontecessem. Né? Porque o Petralha é um cara sensacional, mas exigente ao extremo, né? É um sujeito que muitas vezes incompreendido e se faz dessa forma para que todo mundo compreenda também, mas se aprende muito convivendo com ele. E a exigência diária. A minha hora passava das 7 da manhã às 10 da noite como se fosse 2 horas.
De tanta demanda que nós tínhamos, né? Só que funciona. Só que o Atlético funciona. Chega às 7 horas da noite, estão 4 ou 5 ônibus abrindo para os jogadores indo para a universidade, para a escola. O jogador precisa de uma diversão, ele vai no pesque e pague. Não tem migué, então, Lá para dentro dar não, uma isso aí. saidinha. Precisa de um banco, ele tem um banco ali. Precisa de um Dentro do cabeleireiro, CT. ele tem um cabeleireiro ali. Precisa de dar uma volta no bosque, ele vai dar uma volta no bosque. Tem um bosque ali para ele dar uma volta. Tem um bosque. Então, é uma instituição das mais completas para que o jogador cresça, né? O Atlético Paranaense é a instituição mais bem preparada nesse momento? Eu não vou te dizer se é a mais bem preparada, porque Mas é eu uma das... teria que estar dentro delas, né? A gente sabe, tem amigos no Palmeiras, tem amigos no Corinthians, eles estão se preparando de uma boa forma, e eu sempre digo, hoje, se tu não tiveres uma estrutura, né, tu vai estar deficitário. E acima da estrutura, pessoas que pensem em estrutura, que façam ciência. E quando se faz ciência, isso de Platão, filósofos, a ciência ela começa pelo nosso discurso. Ela não começa dentro de um laboratório. A ciência nunca começa pelo ratinho sendo espetado. Ela começa onde o sujeito, lá na frente, fez o seguinte, cara, para aí, vamos teorizar isso para que saia do empirismo, a gente experimente e vire ciência. E isso é ciência. E os clubes precisam disso. Eu venho falando, mas às vezes me parece que muitos dirigentes até se assustam com esse tipo de coisa, né? Porque é um trabalho a longo prazo. Não é para ontem isso. Isso é questão de tu entrar no clube, entender o clube, criar as propostas, tentar ajustar com o tempo e trazer as pessoas que cumpram a demanda. Eu não posso chegar num clube onde tem alguém que não é capacitado para cumprir a demanda e ele vai se manter lá porque ele é afiliado não sei de quem. Aí é outro problema. Mas tem. Não, óbvio que tem. Mas, se isso for desejo de quem o colocou lá, talvez a gente consiga treinar essa pessoa. O que já aconteceu e acontece muitas vezes. Né? Ia falar uma coisa aqui, mas é muito grave e eu não vou falar, porque é impossível. O departamento jurídico está sempre atento. Não, nem era sobre... Era um um sistema de política no Brasil, mas eu não posso falar isso. Mas não tem como fazer um trabalho a longo prazo no Brasil com eleições e que troca presidente, troca tudo e nesse imediatismo que a gente tem, que treinador não ganha 3 partidas e cai e troca a comissão técnica, não tem. E se criam monstros na mesma proporção, né? Basta o treinador ganhar 3 partidas que ele virou o treinador. Assim. Né? Eu me lembro que eu era preparador físico do Juventude ali uma época e saiu um treinador e iria chegar outro, contratado. Quem iria chegar, eu vou falar, era o PC Guzmão. E eu fiquei cerca de 10, 15 dias trabalhando jogadores e daí eu assumi o geral, assim, né? Não me intitulei treinador, nem interino, nem nada, mas óbvio, eu joguei futebol, eu sou profissional, eu gosto da demanda feita com bola. Eu comecei a trabalhar. Foi pedido dos jogadores para que eu ficasse como treinador. Os caras falaram, poxa, mas por que não deixa o professor aí? Cara, mas eu penso que não é justo isso, sabe? Não é justo, não era essa a minha proposta. Minha proposta era preparar da forma que eu estava para preparar, né? Que é com conceito. Muitas vezes eu não faço nem o exercício. É o meu assistente que faz, é o próprio treinador que faz. Vou citar um caso interessante aqui da tua época. Luiz Benfica, um cara que eu gosto muito. Conheço. Nossa, amigo. O Benfica me falou o seguinte, falei, professor, o time do Grêmio está correndo, né? Mas eu nunca mais vi preparação física aqui dentro. Eu falei, Benfica, olha que pérola tu me falou agora. A nossa função hoje ela está muito mais ligada a controlar a carga, que é o que o treinador faz, o que ele executa, porque hoje o futebol é jogo e se trabalha com o jogo para condicionar o jogador, do que eu aqui dando um show, dando grito no meio do campo. Vai, pega, sobe, desce, pula. Aquela palminha que eu odeio de preparador físico, né? Que é o... Vai, vamos. Cara, assim, ó, é cinema. Mas tem gente que acha lindo. Fala, olha lá, líder, vai tá líder. Cara, tá fazendo a política dele, ganhando, entendeu? Gente boa, cara da... Certamente a imprensa tá assistindo. Tá, mas a imprensa já sabe. Já sabe. A imprensa já sabe. Não existe imprensa. Hoje não existe. Não existe o cara que se iluda. Não tem. Então aquele discurso do treinador, mas o futebol no Brasil é quarta e domingo, não dá tempo de treinar. O que a gente diz pra esse treinador? Ele pode fazer um curso comigo, ele pode pagar uma mentoria. Sério. Eu ia bater palma, mas não vou. Não, mas ele pode pagar uma mentoria. Vou explicar porque se o sujeito tiver 2 cargas com o porte de um jogo, que são as cargas extremas, né? Se hoje a gente fosse falar em 100%, seria o jogo.
O que melhor de 100% para tu adaptar a tua capacidade de jogar futebol é o jogo. Se eu tiver 3 jogos por semana, eu tenho que entender de recuperar o jogador, eu tenho que entender de refinar o entendimento dele ao meu sistema. Isso se faz com uma intensidade baixa, porque eu estou refinando, eu estou melhorando ele no decorrer do treinamento. Né? E é só isso. E o resto é... O Argel diria isso, né? Eu trabalhei com o Argel, pijama training, né? Mas eu não uso esses termos aí. Luxa também, né? Luxa porque na verdade não existe. Isso é loucura dos caras. Mas, assim, é um treino recuperativo. Recuperação. O cara vai lá para se recuperar. E para entender. Só que com seriedade. Eu vou te dar uma liberdade. Falei, Leandro, tu é meu jogador. É o seguinte, hoje tu não faz nada. Falei, poxa, professor, não faz nada. Eu acho que eu tô precisando disso. O cara vai te falar o que ele precisa daqui a pouco. Eu não encontrei nenhum jogador até hoje que tenha fugido à regra do que eu falo para vocês. O jogador sabe exatamente o que ele precisa. E se tu é honesto com ele, se tu olha no olho dele, se tu beneficia ele, tu tem na tua mão. Mas, Márcio, por exemplo, agora vamos pegar o exemplo contrário, tá? Agora, claro que o programa vai ao ar mais tarde, mas a gente está aquela semana que o Grêmio vence o Cuiabá domingo e o Renato dá folga para os caras até sexta. Isso prejudica a preparação ou não? Até sexta? Venceu domingo e deu até sexta? Volta só sexta para trabalhar. Deu uma semana de folga? Não, uma semana não. Segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias. Depende de como essa folga é administrada, ela não vai mudar em nada. Nada. Não, nada. Ela pode Zero. beneficiar. Ela pode beneficiar. Cabeça? Certamente, ela vai beneficiar. Inclusive o corpo, né? Porque tu vai estar zerado. Zerado. Mas o que acontece, Leandro? Hoje o jogador não fica de folga. Ele tem o equipamento, ainda mais esse jogador. Ele não fica de folga. Jogador de Série A. Vou te dizer que ele não fica porque eu acompanho. Eu presto consultoria para alguns. Ele fala, professor, deu folga aqui, o que eu faço? Fala, cara, faz uma manutenção de força. Sabe? O cara não vai jogar futebol, ele não vai jogar futebol. Mas ele vai fazer a manutenção de força dele. Ele vai fazer lá o funcional, o core. Vai fazer. Hoje o profissionalismo subiu muito. E não é só jogador de time grande, não. Vários jogadores têm o seu programa. Eu trabalhei vários. Às vezes até é estranho. O jogador chega para ti e te fala, olha, eu tenho um programa que eu já faço de fisioterapia há tanto tempo. Eu posso dar sequência aqui dentro? Aí, obviamente, eu observo o programa. Falo, poxa, bacana. Tranquilo, fisioterapia, manutenção das capacidades, manutenção de uma lesão que ele teve. Segue. Isso é monitorado sempre. Já aconteceu no início disso tudo, do personal trainer, do coach, sei lá do que, do cara fazer escondido. Mas hoje já não acontece. Hoje é aberto. Eu fui para dentro do Olympique de Marseille dessa forma. Né? Eu fui com o Lucas Silva para o Olympique. Eu ia trabalhar fora do Olympique, quando o Olympique falou, não, trabalha aqui dentro. Eu falei, que pena, vou ter que estar aqui. Que droga. Gente, não. Eu nem queria. Nem queria. Então eu tava convivendo todos os dias que eu tive na França dentro de um clube mega. Entendendo tudo. Eu olhava o treino do sub-14 até o profissional, eu estava dentro de todas as situações. Às vezes eu ficava até envergonhado de estar dentro de uma comissão técnica assistindo uma palestra do treinador. De tipo assim, cara, eu não sou daqui. Eu não tô ali. Eu tô prestando um serviço. Aí teve a interatividade com outros atletas, sabe? Os caras, poxa... Quem mais? Que atletas? Tinha... Não vou lembrar de cabeça o nome, porque eu sou ruim de nome. Esse dia eu tava vendo um cara que joga na Espanha aí, um centroavante, um zagueiro de Portugal. Então, os latinos, assim, quem falava português e espanhol, iam lá para casa do Lucas para conversar, para trocar ideia sobre treino, entendeu? Ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 meses. E o preparador físico, que chamava José, que era um espanhol do Olympique, tinha 30 anos, é muito mais novo do que eu. Entendeu? Teve uma aceitação muito grande de troca de ideias, assim. E o que eu fiz? Eu não dou show. Eu não fui lá para dar show, eu fui lá para trabalhar com o Lucas. E o trabalhar não quer dizer que eu tenho que fazer nada com ele. Às vezes não tinha nada para fazer. Eu olhava o treino e dizia, Lucas, teu treino foi sensacional. Já falei com você, as cargas foram essas. Hoje a gente vai para casa, vamos fazer um jantar, vamos cozinhar hoje. Tu morava com ele? Não, morava numa outra casa. Numa outra casa. Na cidade de Cassis, que é a segunda cidade mais antiga da Europa. Um lugar, uma ex-vila de pescadores, né? Onde os filhos herdaram, foram estudar, ficaram ricos e construíram mansões. Assim, moravam mais ou menos mais ou menos num paraíso, assim, morar num lugar. Eu me lembro que eu estava deitado no quarto, assim, daqui a pouco eu vi um barulho assim.
Mas que isso, cara? Parece mar. Velho, era mar. Era o mar. A 300 metros da minha casa tinha mar. Eu não tinha percebido. Logo que eu cheguei, tinha mar. Eu tinha um pequeno porto, assim. E por que voltou? Não, porque a nossa profissão... eu fiz o trabalho para o Lucas. O Lucas veio embora. Voltei a uma realidade. Mas aproveitei muito, né? Eu sempre que estou em um lugar... Eu não fico pensando assim, mas tinha que ter um brasileiro aqui para falar português. Mas tinha que ter um feijão. Mas tinha que ter não sei o quê. Cara, eu quero viver o que está ali. Claro, se adaptar. Dessa forma eu vivi na França, em Portugal, na Arábia Saudita. Quero saber no Paraguai, na Bolívia. Sempre me adaptando às situações, conhecendo as pessoas, né? Trabalhando para aquele povo. Então, assim, às vezes eu escuto muita gente falar, na Arábia Saudita é uma prisão, eu me senti muito mal, e que os costumes são ruins, e eu não tinha isso, eu não podia aquilo, eu não podia sair para a rua, o que ela queria, minha mulher. Falei, cara, eu não vi nada disso. Eu nunca vi nada disso. Nunca aconteceu. Eu morei na capital da Arábia Saudita 3 anos e 1 ano na cidade de Dammam, que é banhada pelo Golfo Pérsico, ou seja, eu tinha praia na minha casa. A praia chamava Half Moon, depois eu até posso contar que só tinha eu na praia, que os sauditas não vão à praia. Conta agora, eles não vão pra praia? Não, o saudita, ele quando vai à praia é uma vez por semana, assim, e de roupa, né? As mulheres vão com aquela baia preta e os homens com uma cirola, assim, uma camiseta regata. E ficam lá, se animam com as crianças na beirinha, assim. E a gente já vai de sunga, né? A gente é meio, tipo assim, cara, o que é isso? E vocês vão de sunga? O ET. Não, nesse dia a gente não ia de sunga. Quase pede nudismo. Não, a gente nunca ia quando tinha pessoas, né? Sim. O que eu fazia? Lá eu mantive um horário muito... Eu durmo muito pouco na minha vida. Normalmente, assim, a rapaziada que me conhece vai falar comigo às vezes 3 da manhã, eu tô acordado, no outro dia, 8 da manhã, eu tô tranquilo. Não é possível. É possível, sim. Tô lá tranquilo. E na Arábia Saudita era assim, eu varava a madrugada para falar com as pessoas do Brasil, né? Sim. E eu levantava... 5 da manhã eu pegava o carro, que já estava quente, até às 10 tu consegue ficar no sol, 10, 9 e meia, e ia para a praia. Chegava lá, eu aprendi a fazer mergulho, nado subaquático, fiz curso e tal, eu tinha snorkel, eu tinha toda aquela aparelhagem. Né? E não era folga, era um dia de treino, eu ia lá, mergulhava, passava a manhã inteira lá, daí tinha um cara lá longe que alugava jet ski, eu ia lá, alugava um pouquinho de jet ski, voltava, só eu e um amigo meu que ia comigo, nadava, voltava, chegava meio-dia e ia dormir. Dormia do meio-dia, digamos 4h30 da tarde, acordava e ia para o treino. Chegava lá antes, né, começaria às 7h30, 7 horas, chegava, fazia a minha atividade, as minhas coisas gerais, a minha organização, e aí eu trabalhava. E assim era a função da Arábia Saudita. Nada impediu. Eu morei numa casa de 600 metros quadrados, onde além... Essa casa era dentro de um clube de 14 casas, que tinha uma piscina geral, tinha tudo. E na minha casa tinha uma piscina também, sabe? Era difícil que eu subisse no 2º andar da casa. Não, é. Tinha equipamentos que eu não sabia nem para que serviam. Mas sabe? alguém contigo? Tu levou mais alguém contigo para morar na Não vamos entrar nesse assunto. Não, mas assim... Não, mas uma casa de 600 metros quadrados dava levar os amigos tudo. Vocês veem que hoje os sauditas estão construindo uma cidade horizontal, né, que atravessa lá um deserto. E eles sempre foram assim. Uma casa de 600 metros quadrados para uma comissão técnica importante, como era a comissão técnica do Al-Shabaab, é normal tu ter uma casa dessa, sabe? É normal tu morar ali. Aquilo praticamente era para esses estrangeiros ali, sabe? Então... Chegou a cavalaria. Vem. Olha aí, tá chegando comida, gente. Vamos mastigar. Pizza. A gente é muito bem tratado aqui. Verdade. Quando quiser voltar, então funcionava, volta, a gente é muito bem funcionava assim. A Arábia Saudita, na minha vida, ela foi um paraíso, né? Porque eu saí... 4 anos. Eu saí do São José de Porto Alegre. Obrigado. Nós tivemos um acesso aqui com São José. Eu fui preparador físico de São José em 97. Né? Trabalhei ali e tal. Subimos para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho em 98. Disputei o Gaúchão. A gente foi razoavelmente bem. E dali fui para a Arábia Saudita. Agora então, Marcelo... Saí digamos, de um time muito pequeno para um muito grande. Onde tu chega num hotel, o primeiro hotel que eu cheguei lá, me botaram, eu comecei a procurar assistir mais alguém dentro do quarto, né? Então, que era uma suíte, né? Falei, pô, tem uma sala, tem uma cozinha, tem 2 quartos, mas tem mais alguém aqui dentro.
Não era. Isso a gente está falando de quase 20 anos atrás. Isso aí eu tô falando, esse ano foi 98. A minha Mais primeira de 20 temporada anos. Arábia Saudita, 98, 99, onde eu digo, fui se, campeão. Se naquela época já era assim, imagina agora que agora. os figurões estão indo para lá. Então, os caras estão na Eu vou te Nova contar Zelândia, uma coisa, tá no Leandro, paraíso, interessante. É um paraíso e no futebol a Arábia Saudita ela foi muito bem estruturada. E isso se deve a muitos treinadores a última brasileiros. Copa já mostrou, né? Que a seleção deles não era Não, trouxa, é a né? única seleção árabe que já foi a 4 ou 5 Copas, eu acho, né? Pode ser. É, Isso não me lembro, eu mas tenho pode quase certeza disso. ser. Mas e mostrou um bom time na última Copa. Um bom né? time. Então tinham jogadores sendo formados. Por quê? Porque na Arábia Saudita, naquela época já, o pessoal fala assim, mas o saudita ele é funcionário público e é jogador. Na Arábia Saudita não, o pessoal confunde Emirados, Arábia Saudita, Kuwait, Catar. Não, a Arábia Saudita, o jogador de futebol é profissional de futebol, ele só joga futebol. Ele é pago para jogar futebol. Tá certo que se ele não jogar futebol, ele não vai empobrecer. Ele já tem dinheiro e não vai ficar assim dependendo daquilo. Então, baixa às vezes o nível de competitividade. Coisa que hoje não. Porque antigamente eles eram proibidos assim de sair dali. Eu trabalhei com um jogador que chamava Said Oueran. Ele marcou um gol numa Copa do Mundo que, se colocar na internet agora, ele driblou um time inteiro, uma seleção europeia, entrou com a bola e tudo, tipo um gol de Pelé. E ele era o Pelé de lá. Ele era o jogador do meu time. E ele falava inglês muito bem, eu comecei a falar árabe e eu perguntei, ô Said, vem cá, tu jogar em qualquer time do planeta. Ele falou, Márcio, primeiro eu sou praticamente proibido de sair daqui. E cada vez que eu resolvi sair daqui, eu ganhei alguma coisa muito grande. Eu tenho patrocínio vitalício, que não sei se é Coca ou Pepsi, até a morte. Tenho patrocínio com a Nike, é vitalício também, eterno. E eu tenho, inclusive, um título de comandante de uma força armada, alguma coisa, um cargo importante que não era nada, não era nada disso, ele ganhou um título só. Então ele ganhava muito dinheiro, ele viajava para onde ele queria, sabe? Então era o Said era o maior ídolo, era do meu time. Aconteceu um fato interessante que eu... Isso que a gente quer saber. Esse é interessante. Eu tô indo pro treino, né? E lá eu tinha um carro muito bom e tal. E, porra, a velocidade é liberada e tal. Não tem velocidade. Não tem controle de velocidade. Não, eu tô voando. É 120. É liberado. Não é liberado, mas é 120. Eu tô... Passei um sinal fechado. Isso não pode. Multa? Não pode. Multa nada. Tu vai ver que multa. Aí daqui a pouco uma teneré dessas... O policial ali, pá. Encostei e o cara falou documento, falou tudo em árabe, mas eu já entendia. Eu peguei, eu não tinha carteira de motorista. Que é a deles, tinha que tirar, né? Eu dei identidade, o cara fez assim, ó, jogou em cima do meu carro. Aí eu dei de motorista do Brasil, ele jogou em cima do carro. Máfia não. Ou não tem. Ele jogou. Meu Deus do céu. E é um dia de cadeia. E tu ficou um dia na cadeia? Calma, peguei meu celular. Calma. Aí, aqui no Brasil, o que tu fala? Oh, tu conhece o Pelé, eu sou amigo dele. Daí eu falei, tu conhece o Said? O cara, Said o quê? Said Oueran. Aí o cara já deu uma olhada assim. Olha, eu vou ligar pra ele. Ana Calame, Said. Eu falei assim, Ana Calame, Ana sou eu. Ana Intarrada. Eu, tu, ele, né? Árabe. Ana Calame ia falar, Ana Calame Said. Te mandando um abraço aqui. Eu liguei pro Said. O Said começou a rir. Né? Falei, o que tá acontecendo contigo aí? Eu falei, pô, o cara me prendeu aqui. Me tira daqui, vou preso. Ele, eu não vou te deixar, não vai ter treino. Fica aí. Falei, começou a sacanear, né? Falei, vai, fica aí. Eu falei, não. Daí ele assim, passa pro policial. Aí o cara pegou o telefone. Calame. Daí o Said falou alguma coisa com ele. Ele pegou, me devolveu. Mas, cara, num maior mistério, né? Pegou os documentos todos, juntou. Devolveu. Yala, vai embora. Fui. Quando eu cheguei no clube ficou muito engraçado, né, cara? Porque eu cheguei lá, tava... assim, eles gostam muito de um estrangeiro, né? E eu tinha uma relação muito boa, assim, porque tu precisa ter essa relação com um jogador, né? Que não é, digamos, uma amizade, mas é uma relação de confiança. O cara... E ele precisa confiar em ti. Precisa fechar os olhos e falar que tu estás conduzindo ele para o melhor lugar. E eu tinha isso com os jogadores lá. Primeiro porque a gente chegou a uma final, né? Que não ganhamos o título primeiro, mas chegamos. Foi um abraço nosso assim nessa rapaziada, e eles em nós.
E aí a confiança cresceu e tava todo mundo reunido me esperando assim, pô, só saí pra te salvar mesmo, porque não deveria te tirar de lá, tinha que deixar preso uns 5 dias, porque aí não ia ter treino, não sei o quê. Falei, chegou. Não, o azar é de vocês agora. Esse lance com o Said foi jeitinho brasileiro ou jeitinho árabe? Ou jeitinho árabe brasileiro? Árabe brasileiro. Não pensa que... Mistura do Brasil com o Egito. Só que lá é mais claro, assim, sabe? O cara já... Tá, mas o que foi que o Said disse pro Sim, policial? falou, eu sou o Said Renan, rapaz. Sou Libera, Pelé, libera. o cara. Tá pensando o quê, rapaz? Quem tu Vou é, contar mano? outra do Said, Conta, então. conta. Não existia... gostamos do Podem Said. comer pizza. O celular tava surgindo. Então o celular era desse tamanho, uma caixa de sapato Imagina, o celular, né? Motorola que Aí arma, tá? ligações pro Brasil eram caríssimas, Jorge. Era um negócio... Cara, eu caminhava um tempão assim no centro de Riad à noite, chegava lá, comprava um cartão de R$200, né? E gastava em 10 minutos ligando pro Brasil. Tudo bem, então eu tô vivo, mãe. Pra todo mundo, ligava 10 ligações. Falei, 1 minuto pra falar, eu tô aí, tchau. Beleza. Aí chegou lá o Said com aquela caixa, né? Pá! E falando, olha, o Said arrumou um celular. Tem 2 celulares. O cara é capitão, chefe, dono. Aí eu falei, pô, Said, pô... Deixa eu ligar aí. Toma aí o celular, liga aí. Eu todo dia dava uma ligada do telefone do Said, né, cara? Ligava o telefone dele, meu amigão. Até que um dia eu saí caminhando com o telefone dele, voltei. Isso aí devia ser meia-noite, o clube encerra os trabalhos muito tarde, né? Cadê o Said? Ele foi embora. Te deixou com o celular Deixou dele. com o celular. Aí eu fiquei assim, cara, e agora, velho? Aí pensei, é hoje! Vou ligar pro Jorge Américo e pro Avelini, lá no Brasil. Vou ligar pra eles, vou ligar pra todo mundo, vou ligar pros caras todos. Aí liguei pra todo mundo no Brasil, né? Liguei pra todo mundo, 200 mil ligações. No outro dia eu fui lá, Said, vou te devolver o teu celular. Falei, ficou contigo? Pô, não sabia onde é que tava. Mas eu te falar, eu liguei pra muita gente e falei, esquenta a cabeça, eu não sei nem quem paga a conta disso aí, Márcio. A hora que tu quiser, tu me fala e eu te empresto, tu liga. Então eu comecei a usar o celular lá, assim, por quê? Porque a gente não paga água, não paga luz, não paga telefone, né? Lá, por exemplo, o clube, ele tem, além do profissionalismo, ele tem uma obrigação social muito grande de inserção das pessoas no esporte, não é só no futebol. Então, o Al-Shabaab, assim como todos os outros clubes grandes, tem todas as modalidades que vocês imaginam, né? As crianças vão lá, os filhos, não só de jogadores, mas a população inteira nada, faz musculação, joga basquete, joga futebol, joga rugby, tudo que vocês imaginam, tem muita qualidade, sabe? É quase um centro comunitário, assim. Sabe? É coisa muito grande, muito grande mesmo. O que foi mais difícil lá pra ti? O calor? Nada. Não? Gostou? Nada porque... Tá, primeiro, mas não teve assim, não teve aquela coisa, entramos no hotel e achamos que tinha mais gente, mas assim, não tem nenhuma patetice de brasileiro na... De brasileiro deve ter. Não, brasileiro teu. Não. Sabe por quê? Não. Porque eu tava muito feliz de estar lá. Uhum. Né? Eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui ganhando pouco. Eu sabia que eu estando lá, eu ia melhorar a minha vida e a dos meus familiares. E ia conseguir uma projeção maior também. E eu ia ter experiências técnicas disputando uma Copa da Ásia, que é a Libertadores deles lá, que eu não teria aqui. Eu não ia sair do São José para disputar uma Copa da Ásia. Eu não ia sair do São Gabriel, do Taquarense, do Palmeirense, que foram clubes sensacionais que me acolheram no início da carreira, né? Mas eu não ia ter essa experiência. E lá eu tive essa experiência de lidar com pessoas num padrão altíssimo e de colocar o meu trabalho. Porque não adianta tu ser um sujeito que conhece muito e não ter oportunidade de dizer isso para ninguém. E ninguém te perguntar também. Sim. E lá eu pude dizer isso. Então eu estava feliz todos os dias. Mas, óbvio, Amanda, já chegou na minha porta uma vez um jogador, eu nem vou falar o nome dele, jogador conhecido, ele chegou e falou, pô, Márcio... Então vamos falar. Não. Tá. Brasileiro. Eu tô desesperado, minha filha nasceu e eu tenho que ir embora, eu vou largar esse negócio aqui que eu não suporto mais, que minha mulher não pôde vir porque ela estava grávida, agora eu vou embora pro Brasil. Eu falei, cara, quanto é que tu ganhava no Madureira? Eu ganhava lá R$6.000. Quanto é que tu ganha aqui, filho? Tô ganhando por baixo os $40 mil. Filho, e pai luva, tá como é que foi? Luva nem sei, ficou só com percentual. Eu fiquei, tá. O que tem no Brasil? Não, tem o meu apartamento, 2 de aluguel, que agora eu comprei. E carro, tem 2 também. Tua filha nasceu em qual hospital lá? Não, melhor, né, professor? Plano de saúde. Tu tinha plano de saúde? Não tinha. Cara... Então fica.
Nem precisou dizer nada. Cara, é o seguinte, meu cara. Sai da minha porta e te some, meu camarada. Sai E daqui. parabéns pela filha, tu não disse? Sai daqui. Sabe, então eram coisas que tinha que resolver. Na confiança, isso aí. Eu Sim, falei bem isso. Não, some da minha frente, cara. Pede pra ir embora sozinho. Não vou traduzir nada pra ti, não. Te vira. Ah, queria traduzir isso ainda. Queria que eu traduzisse. Pô, me leva lá que eu tenho que ir lá com o Pipi vai embora. Não tô aguentando. Eu vi minha filha. Eu falei, tu é médico, cara. Criança nem conhece ninguém quando nasce, cara. Não é verdade? Criança nem conhece. Criança não conhece ninguém. Eu fui conhecer meu filho com 7 dias, o mais velho. Ele me ama. Cara, eu fui Nem conhecer, se eu tava lembra. fazendo faculdade. Ele nem sabe. Agora ele sabe. Agora ele sabe. Mas, cara, pô, fica aí. Ele ficou mais de 2 meses, que era o que duraria o campeonato, a competição. Veio pro Brasil, ficou. Deram um prazo para ele ficar, ficou aqui. Foi feliz. Depois aguentou mais uns 2 meses longe da mulher e do filho e foi feliz. Agora, e as pessoas falam, mas teve uma história, mas tu ficou triste. Cara, velho, é muito técnica a vida que eu levo. Eu não tenho como ficar triste em um lugar que eu tô melhorando de vida. Claro. Sabe? Tem as pessoas aqui que eu vou estar muito melhor com elas se eu estiver lá. Sabe? Sim, então, estou desfrutando de coisas boas, estou me projetando. Então, às vezes eu fico até meio indignado em ouvir essas histórias que a gente ouve por aí, o pessoal falando mal. Mas eu não suportava isso porque tinha que parar tantas horas e os caras me tiraram no shopping center. Já aconteceu. Quando eu não sabia o horário da reza, eu ia pro shopping. Então, eu estava passeando lá, daqui a pouco chegava um cara e dizia, o shopping vai fechar porque tem uma reza. Eu falei, E aí? Tem que sair. Embora. Tem que sair. Eu falei, maravilha. Volta Eu depois. vou mudar o islamismo, gente? Mas tu mudou, não? Não. Uma parte, não. Esse é outra história. Não mudei. Eu agi Adaptou. dentro. Não. Ele leu o Alcorão. Li o Corão e Diferente. agi dentro das regras deles. Eu nunca fugi à regra dele. E como é que é essa história, então, Márcio? Já que... Dessa aí? Essa é boa. Eu não contei ainda? Não. Contei antes, né? Contou em off. Rapaz, eu tô já numa outra equipe, que era o Al Riyadh, né? E uma coisa que me também deixa... na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, na capital, em Riyadh. Vocês querem pizza? Ó. Eu não Vai vou comer comer. agora, eu quero um pouquinho mais de água, mano. Vamos, aqui temos tudo. Aí eu tô ali trabalhando e o horário da reza ela vai mudando, né? Mas batia sempre com o meu aquecimento, né? E assim, do aquecimento tem que sair pro treino, né? Obrigado. E aí eu comecei a questionar até que o intérprete, assustado, me falou assim, poxa, eu nunca te falei porque vai dar um problema para mim, porque os caras vão saber que eu te falei. Falei, o que é que tu vai me falar? Eu vou te falar que, na verdade, nós aqui podemos acumular todas as rezas na última reza se nós estivermos no trabalho. Falei, Isso está escrito no Alcorão que tu tem, está escrito. Tem em português e comentado. Falei, Aí fui lá, me mostrou a página, li. Eu falei, olha, meu amigo, amanhã eu não vou falar o árabe que eu falo, que é ralado, e não vou falar nem o inglês. Amanhã eu quero que tu traduza a conversa, eu vou chamar o capitão para esclarecer uma coisa para eles. Então eu chamei o capitão lá no treino, reuni, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Assim, por respeito à religião, por respeito ao nosso trabalho, por respeito a todos vocês, eu sempre li o livro que vocês me presentearam, acho interessante, faço comparações com outras religiões e tal. E eu li que a gente pode acumular essa reza no final do dia. E eu, a partir de agora, eu vou seguir essa regra. Daí o capitão que estava do meu lado arregalou os olhos e olhou para o intérprete, tipo assim, cara, vou te matar porque foi o que tu falou. Eu falei, eu li, tá em página, perguntei por isso, tá página tal, né, que a gente pode acumular. E desde então a gente continuou não parando naquele momento. Porque antes parava no meio. Antes parava no meio, né? Parava logo depois do aquecimento, o início do treino parava um pouco. E daí o jogador 15 dispersa, minutos, ou mais às vezes, né? Porque reza, dispersa, vai, o cara molha o cabelo, tá um calor, o cara volta, tira a chuteira, bota isso, enrola uma toalha na cintura, se ajoelha, sobe e desce. É legal, é o islamismo, é a maneira com que eles conduzem religião. dentro da história lá. É legal. Mas, assim, isso, para o treino, tu perde todo o foco e todo o aquecimento. Isso tem risco, né? De alguma lesão ou coisa parecida. E a gente adequou, tudo que a gente precisava era fazer isso. E a lá entendeu, porque vocês que foram Todo campeões. mundo entendeu. Mas foram campeões, Fomos né? A lá campeões, entendeu. exatamente. Nós... A gente nunca fugiu à regra deles, né? Eu estou no país dos caras lá. Claro. Então, em todos os países que eu trabalhei, eu sempre procurei conhecer as pessoas, conhecer o meu meio e trabalhar de acordo com essas necessidades da minha maneira.
Aí foi o que eu fiz lá. No trabalho, né, Márcio? Porque na carteira de motorista tu deu uma escapadinha. Eu não vi o sinal 120 por hora, eu não estava acostumado. Mas logo que eu cheguei foi muito complicado, né? Porque se eu não acelerasse, eu ganhava buzinado o tempo... Eu tava 100 por hora... O povo corre lá. Desesperado, assim, sabe? De vez em quando tu olhava, tinha um carro achatado no muro. Um carro achatado no muro. Eu falei, o que aconteceu? O cara foi visitar lá mais cedo. Né? Porque eles têm esse negócio aí de achar que o paraíso realmente... é uma outra história, né? Eu me lembro que eles... mas não corre vida louca assim por causa disso. Não é por causa disso, não. Mas só apressado mesmo. Os caras, tempo e dinheiro mesmo. É que os carros são muito bons, as estradas são muito boas, são 4 pistas em Riad o tempo todo. Mas os caras também têm medo da morte, né? Ou não? Cara, não é a mesma relação que a gente tem com a morte. Não, acho que não é. Uma vez eu me lembro que eu conheci um setorista do clube lá. E ele ficou meu amigo, ele conversava muito comigo sobre o Alcorão, enfim, eu queria saber também. E eu convidei ele para ir na minha casa. Falei, vai lá em casa um dia, eu vou fazer um churrasco, que eu nunca sei fazer um churrasco, mas lá eu tava fazendo o churrasco, né? Tô esperando o churrasco do Aveline, que ele tava me convidar. Agora que eu me lembrei, na casa dele era, mas tudo bem, isso aí que a gente conversa depois. Sabia, Jorge? Ele me convidou? Não? Aí o seguinte, eu fiz churrasco, ele foi lá em casa, ele achou que carne de que é isso aí? Eu falei, não, é de porco, velho. Então eu vou comer. Daqui a pouco eu tava com a MTV ligada. Ele não olhou pra televisão e falou assim, olha, desliga isso aí, cara. Tu é um cara tão legal. Ué? Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? O que foi que eu fiz? Tá com a MTV ligada. Olha bem isso aí. Olha o cabelo dessa mulher, olha, ela tá com as pernas de fora. Que isso, cara? Tu não pode ir pro inferno. Clipe da Madonna. Tu não pode ir pro inferno. Eu falei, cara, não posso. Vamos desligar esse troço aí. Isso que não era o clipe da Anitta. Né? Realmente, porque lá, o que acontece? As mulheres, elas têm que cobrir o cabelo, têm que cobrir o rosto, têm que cobrir as pernas, né? Então, todas elas andam assim. Eu me lembro que na época, a minha namorada foi pra lá, né? E quando ela chegou no aeroporto... Só parecer verdade. Ela foi recebida, ela não tinha a baia, aquela roupa preta, né? É baia que chama? A baia, a baia. Ela chegou lá... E eu tive que ir numa loja no aeroporto e comprar. Gente, o pessoal, porque eles têm esse negócio, a mulher desperta o desejo pelo cabelo, né? E os homens viram você, eles não desrespeitam, não. Eles veem uma mulher assim, isso eles viram, né? Tanto é que eles vão se dirigir a ela, eles falam contigo e nem olham para ela. Né? O guarda me perguntou assim, poxa, onde é que tu vai com ela? Eu falei, vou comprar a baia. Eu falei, não, tudo bem. Cheguei na loja, o cara me largou um monte de baia na frente, virou as costas até ela colocar. Ela foi lá, experimentou, colocou e a gente foi embora. E tem que colocar? Tem. Não é tão rígido como elas com elas lá, sabe? Por exemplo, a mulher estrangeira, ela coloca a baia e um lencinho na cabeça. Não precisa cobrir o rosto, não. Um lencinho amarradinho, um miguezinho, sabe? Sim. E a minha... Ela era loira, assim, chamava atenção o cabelo. Toda hora ela tirava, né? Mas toda hora num shopping, assim, vinha um policial e falava comigo, olha, pede pra ela colocar um negocinho na cabeça, mas educadamente, assim, sabe? É uma coisa cordial, não é assim, vamos lá, vou te tirar daqui, tá preso. Não tem nada a ver. E tem coisas interessantes. Por exemplo, um amigo meu, treinador de goleiro, lá, a foto da tua esposa vai no teu documento. Tua esposa no teu documento, certo? Eu não. E o Ronaldo, que era um treinador de goleiro, ele andava no shopping de mão com a filha. A filha era nadadora, uma mulher grande, com 16 anos, bonita, assim. Mas com a roupa não toda, era mulher. Andando de mão. Daqui a pouco a gente está numa reunião de brasileiros no condomínio lá. Liga lá, pô, tô preso. Alguém traz o documento. Tá? Cadê o Said? Alguém traz o documento da minha filha aqui, porque os caras não estão entendendo. Eles estão achando que é minha esposa. E o Ronaldo era um cara jovem também. Parecia mesmo um casal. Mas tiveram que ir lá na polícia provar que ela era filha dele. Tá, e no documento dele tinha outra pessoa, por isso que pegaram ele. Exatamente. Ele até estava sem documento, na verdade. O povo que trai lá, não tem como. Não existe namoro lá, por exemplo, né? Assim, tem coisas que eu fiz. Opa! Vocês vão querer que eu conte, mas Pode que aconteceram, né? Eu conheci mulheres ali, eu conversei com mulheres. E por conversar com elas, assim, não era uma forma aberta, porque não pode, elas não podem ter uma relação, muito menos com um estrangeiro. Não, nem existia, infelizmente. Mas eu conheci pessoas e o casamento, por exemplo, elas são prometidas. Elas já nascem para um homem. Ai, que horror. Depende muito da cabeça do homem. Eu me lembro que essa menina me falou que ela tinha sido já esquematizada com o cara.
Só que o cara foi estudar na Europa, Nem mudou queria, a cabeça, passou a não gostar mais de mulheres também. E quando voltou, né, nas 3 vezes que eles namoraram, que é só encontrar, a mãe dele tá com ele e a mãe dela tá com ela, eles se encontram e não pode nem colocar a mão. O cara conversou com ela, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero ter casamento de fachada, né, e eu não tô afim de casar contigo. Então ela ficou livre. Ah, quando o homem não quer, ela no fica caso livre. dela, e no caso dela, para ela estava sendo bom, ela não queria casar, na verdade. Ela queria ser livre, ela queria estudar. E a mulher até então ela poderia estudar, mas na época ela tinha que abdicar inclusive do salário, ela tinha alguns cursos universitários que ela podia fazer, não eram todos, sabe? E ela queria muito estudar. E ela acabou estudando, foi para outro país e tal. Mas eu conheci tendo encontrando essa pessoa, né? Que eu não poderia ter encontrado, Sim. mas encontrei. E me valeu assim uma aulas pelo telefone de entender o comportamento das mulheres, né? Ali, né? Me entendi muito claramente tudo, né? As pessoas falam também, todo mundo acha muito estranho homens se beijarem, homens de mão, mas cara, é um ato carinhoso, é como eu colocar a mão no teu ombro aqui e ficar conversando contigo. Os caras que têm muita amizade, eles agarram na mão do outro e ficam conversando. Eu acho que o Odair brincava muito quando o Odair estava lá na... O Odair foi Emirados. Foi Emirados, o Odair, né? Que o Sheik andava de mão, assim, às vezes pegava de mão e ficava sacaneando ele depois. Mas assim, é livre, é fácil de... Eu nunca gostei de brincar com isso, porque eu respeito muito isso. Que é cultural, na verdade. É cultural. Então o pessoal brinca, lata de mão! Cara, não achava nenhuma graça. Falei, cara, mas é normal pros caras, velho. O cara deu um beijo, ele vai te dar um beijo. Falei, cara, não vai me dar um beijo, porque não dá um beijo em ninguém estranho. São eles. Agora, se o cara tem uma amizade contigo, o cara trabalha no clube contigo, o cara um dia ele pega a tua mão mesmo. Ele pega a tua mão, pô, professor, e aí, mas esse argentino cumprimentando com um beijinho, tá tudo bem. Aí não fala nada. Aí tá tudo bem. Então, como é que tu fazia? O cara chegava perto e fazia assim, ó. Cruzava o braço, não tem problema, ninguém ia pegar tua mão. Por mais amigo que fosse, né? Mas não tem frescura. Mas não é falta de educação cruzar braço daí? Não. Não? Não, é falta de educação, sabe o quê? Mostrar a sola do pé. Uma vez eu tô numa reunião com um príncipe lá, lá é Ministério das Armas que chama, se eu não me engano. Aí a gente está numa reunião, era o presidente do clube, um príncipe, e o cara falando lá, uma voz grossa, parecia um trovão, e eu cruzei a perna, alta assim, botei o pé para ele. Apontou assim, e eu perguntei, por que tá falando? E o intérprete disse, cruza a perna, pelo amor de Deus, depois eu te explico, descruzei ele. Falou baixo assim. Cara, tu não pode cruzar as pernas, é desfeita, né? Ah, é? É desfeita. Por exemplo, eu me lembro que a gente numa roda dessa aí tomando chá também. Aí, tipo assim, é mais um. Aí o cara toda hora com uma bandeja vinha assim, apontava pra mim, eu falei... Tô te mijando já. O cara me dava um chá. E eu tomava o chá. Falei, pô, esse cara não quero mais, velho. Aí daqui a pouco o cara chegava com a bandeja, um chá bom pra caramba. A bandeja, eu falei... Ele me dava um chá, botava na minha cara e eu tomava um chá. Daí eu falei, pô, esse brasileiro gosta eu de vou chá, morrer de chá aqui. Daí o Inter falou, velho, quando fechar, quando não quiser, é assim, ó. Fechou, não quero. Então tem símbolos diferentes. E eu falei, aprendi, né? Porque eu quase morri de tomar chá. Vai no bar do Beto, faz assim, tu vai ver. Cara, então é o dia a dia. Ao Beto. No bar do Beto. Não, Alberto, deu? Alberto. Deixa eu te perguntar, fazendo o contraponto com tudo que tu viveu na Arábia, tu lembrou de quando tu morou no seminário, de quando tu dormiu no hotel em São Gabriel, que a água... Cara, essa história do São Gabriel eu tô escrevendo na minha autobiografia. Olha lógico que aí vou contar tudo, né? Aqui e aí depois tu vem aqui. 30%. Por exemplo... eu cheguei da Arábia Saudita, né, achando que eu tinha que trabalhar em grandes clubes no Brasil. Eu coloquei na cabeça. Por cima. Cheguei por cima. Claro. Eu podia parar uns 10 anos sem fazer nada, né? Então eu pensei, agora eu vou trabalhar num grande time, é certo. E comecei a ligar, e nada. Surgiu um amigo meu, Ronaldo Rangel, o Bagé, falou assim, olha, eu vou assumir o São Gabriel, tu vai pra lá comigo, tu quer? O projeto é bom. Falei, vai receber em dia. Falei, vou. Fui, cheguei lá, cidade simples. Uma coisa que me atraiu foi o nome do estádio, né? Que é Silvio de Faria Corrêa. E é um parente, né? O cara era
Era um rábula. Você sabe o que é rábula? Não. Tá, do advogado? É, um cara que é um advogado sem formação, um cara que é naturalmente um cara que tinha um discurso muito bom, ele defendia as pessoas, o cara era um poeta, enfim. E eu, poxa, Silvio Faria Corrêa, eu vou para esse lugar. Fiquei lá e a gente começou um trabalho do zero, com uma equipe muito guerreira, um trabalho com humildade, com uma dedicação do presidente acima da média, a gente ficava impressionado, mas sempre tem aquele dia de depressão, né? Falei, cara, eu estou construindo uma casa, eu comprei um carro novo que eu nunca tive, um carro da loja. E, cara, eu queria andar de carro, eu queria estar na minha casa, eu queria gastar esse meu dinheiro nessa praia. E eu posso parar 5 anos de trabalhar sem estar aqui. Chegou a madrugada daquelas lá, eu peguei e coloquei as malas todas no meu carro e fui no quarto treinador e falei para ele, olha, cara, tá chovendo, tá entrando água na janela, só tem uma porta, a televisão é bem pequenininha, aquela que eu trouxe, que ela é rádio televisão. Liga pro Said, não. Eu vou embora. E o cara me ouviu, meu amigo, falou, cara, beleza, tranquilo, não queria que tu fosse. Mas eu saí assim, com 2 corações, né, com 3 corações. Aí no carro, eu tô dentro do carro, liguei para um outro amigo meu, que é o Beto Almeida. Quem conhece o Beto é um dos caras mais calmos do planeta, né? Liguei, Beto, aconteceu isso aqui, eu tô indo embora. Pela primeira vez eu ouvi um grito do Beto. Volta pro quarto! Volta! Vai trabalhar, rapaz! Tu pensa que a vida é o quê? Vai trabalhar, que é aí que vai te dar sustentação para tu sair para outros clubes. Cara, eu peguei assim, fiquei gelado. Até agora me arrepiou aqui, ó. Eu fiquei gelado e falei, cara, eu vou pro quarto. Esse cara tá louco, meu. Vai me matar o dia que ele me encontrar. Ele parece... Pô, eu fui pro... Não, eu vou ir lá. E vai te desculpar com o treinador. Aí eu fui pro quarto, bati no quarto. Mudança de planos. Pô, não foi? Eu falei, não vou mais, cara. Resumo da história. O São Gabriel andou. Chegamos às finais do Campeonato Gaúcho. Ficamos em 3º lugar. Um feito inédito para o São Gabriel. Classificados para o outro ano na Copa do Brasil. Um feito inédito para o São Gabriel. Sabe, a gente só faltou ganhar uma estátua em São Gabriel. É sério. Pegou o Palmeiras depois? Pegou o Palmeiras depois. É mesmo, Zé cobriu esse jogo. E com um detalhe, né? Um detalhe dos mais loucos possíveis aconteceu agora. Farid Germano Filho num avião indo cobrir o Grêmio em Curitiba. Do lado de um dirigente do Grêmio, o Farid tinha feito uma matéria comigo do São Gabriel. Ele foi a São Gabriel, fez uma matéria. Na época da Rádio Gaúcha, hein? Exato. Ele falou com o treinador falou assim, não tem nada para falar, fala com o preparador físico desse time e só corre. Sério, o treinador falou isso, foi de uma humildade enorme. Sabe... Muita gente não faria isso. Eu dei uma página de entrevista. E o Farid foi o entrevistador. Ele era um excelente entrevistador. Ele conhece a manha. E ele, numa viagem para Curitiba, falando que tinha gostado do São Gabriel, e os dirigentes do Grêmio também. Falaram, poxa, o time corria, veio contra nós, que nos atropelou e tal. Que foi o Inter o campeão, né? E nós realmente atropelamos o Grêmio. Aliás, depois eu conto todas as vezes que eu atropelei o Grêmio. Opa! Que eu nunca perdi pro Grêmio, dentro do Olímpico, né? Já vim, 4 vezes. Mas eu explico por quê. Tá. Mas não sou o dono também. Quem fez o gol foi o jogador. E aí, nessa conversa, tal. E eu, por acaso, onde é que eu tava? O Grêmio indo para Curitiba. Eu, por acaso, onde é que eu tava? Em Curitiba. Fazendo um trabalho científico lá com um amigo meu que era coordenador na época no Atlético. Daqui a pouco o Farid me liga. Eu falei, poxa, encontrei um dirigente. Eu tava no avião do Grêmio agora e eu... Falei no teu trabalho, cara, pô, os caras gostaram, vai dar alguma coisa. Onde é que tu tá? Quero te ver em Porto Alegre quando eu voltar. Falei, não, eu não tô em Porto Alegre, eu tô em Curitiba. Pô, tô indo pra Curitiba, quero te encontrar aí. Sabe quanto o Grêmio tomou lá? Quanto? 3. Do Atlético ou de quem? Curitiba. Do Curitiba mesmo. E aí tu voltou empregado? Não voltei empregado. Eu fui lá dar um oi pro pessoal. Né? Oi, sumidos! Não, tudo bem? Daí o Farid passou assim, falou, aí que eu vou chamar o seu fulano de tal. Falando, tudo bem, Márcio? Falei, tudo bem. Vamos conversar segunda-feira? Falei, vamos, um prazer. Resumo da história. Deixa eu ver minha agenda, ver se eu posso. A gente começou a conversar. Presta atenção, Luiz, agora eu vou te contar uma história que tu vai gostar. Tô no pátio do Estádio Olímpico para me apresentar. Tô lá no pátio.
na cerca, o Limonada, massagista que massageou muito o Jorge Américo ali. O Limonada, né? Grande Limonada. Limonada me olha assim... Quer um cafezinho? Quero! O Limonada foi meu massagista lá, 4 anos, né? Um cara sensacional. Chegou lá e falei, olha... E aí, Márcio, o que tá fazendo? Eu não falei nada pra ele, eu ia me apresentar. Falei, eu tô aí buscando um clube, tô tentando futebol aí. O Márcio falou, fica tranquilo, eu vou falar aqui com o seu não sei o quê, com fulano e tal, na escolinha lá. Eu vou arrumar um negócio pra ti aqui. Fica aí, aguenta aí, eu vou falar contigo, hoje tem apresentação do profissional aí. Eu falei, beleza. Daqui a pouco, chama lá, chama aí, chama aqui, não sei o quê. Cara, foi emocionante pelo seguinte, eu joguei no Grêmio. Só que o médico do Grêmio ainda era o Márcio Bolzoni, era o Rabaldo, era o massagista, era o Limonada, seu o Hélio Zezinho, Berardi. O seu Hélio, todos eles foram Do meus dirigentes quando eu tentei jogar futebol. E eles estavam do outro lado e o Limonada, assim, tipo, com o olho desse tamanho, não entendendo nada, né? Porque eu não contei pra ele. E aí os caras pensaram, olha, esse é o preparador físico. O Limonada, daí ele... Você sabe como é que ele era, né? Daí ele ficou louco, né? Ele andava aqui ao redor de mim, desesperado. Assim, pô, mas desculpa, eu não quis ofender quando eu falei aquilo. Eu falei, porra, tu não sabia, cara. E assim, a gente teve esse convívio muito bom. Eu sempre brinquei muito com as pessoas, assim, nessa etapa. E gosto muito desse pessoal que tá nessa sustentação, né? Eles são importantíssimos, né? Não funcionaria nada sem um massagista, sem um roupeiro, sem nada. E a gente muito humilde sempre. A gente muito humilde. Agora, então, tu sabe que o episódio de São Gabriel, tu é o teu brasileiro lá na Arábia, querendo voltar para ver o filho, né? Tu sabe disso, né? Foi isso aí. Tu te viu depois ali, né? Anos depois. Ainda bem que eu tive um Márcio para me falar a mesma coisa que eu falei pro jogador, né? Ele só não te disse, te some daqui. É verdade. Daqui. Verdade. Mas eu tenho uma curiosidade sobre o Grêmio. Porque tu chega, e quando o Adilson chega também, de cara tem um episódio do Darley, o Darley vai pro banco. Como é que foi aquilo lá? Rapaz, o Darley é um cara que eu sempre gostei como goleiro e passei a gostar muito mais como pessoa, né? Porque foi um choque na época, né? Foi um choque. Fora, realmente, né? O Darley continuava sendo um já grande era goleiro. O Darley, né? Exato. E aí daqui a pouco o Darley vai pro banco. Mas provavelmente foi um choque entre Adilson, ex-zagueiro, que estava na frente do Darley, com o Darley, não com o treinador Adilson. E ambos ex-companheiros de exatamente, campeões Libertadores e tudo mais, né? Eu desconheço assim os meandros disso tudo. Mas o que eu posso falar do Darley é o seguinte, que esse cara, ele trabalhou honestamente, inclusive uma boa parte comigo, no seu dia a dia, dando o melhor dele para voltar, né? Fisicamente, tecnicamente. O Darley nunca recuou, né? Então, assim, é um dos exemplos de atleta que eu vi, né? De trabalho. E depois, num acaso assim, eu vinha trabalhar com o Darley no Remo, né? Eu tinha ido para o Remo para disputar uma Série B e acabei me batendo uma surpresa grata assim, de encontrar um capitão, né? Um cara com a imponência do Darley no Remo e ajudando demais, né? É bacana. E Alexandre Pato? Cara, o Alexandre Pato aconteceu quando eu... Um pouco antes de eu ir para a Europa, quem me indicou, acho que foi o Caio, alguém me indicou para o empresário dele, para que eu fizesse um trabalho personalizado com ele. Isso o Pato vendido para o Milan já. O Pato já vendido para o Milan e o Milan tinha pedido que o Pato não treinasse mais no Internacional, né? Aí o Gilmar Veloz, que era o agente dele na época, organizou uma mega estrutura, na verdade, com seguranças, com um campo para o Pato treinar, que era lá na Ubra, né? Nós tínhamos um campo totalmente à disposição. E eu pegava ele no meu carro, ele ia escondido, às vezes a gente ia até a Ubra, trocava de carro, ele entrava num outro carro, porque a Ubra estava cheia de gente para ver o Pato jogar, treinar, né? Só que esse menino, ele tinha uma consciência de um cara experiente, um cara de 30 anos, né? E uma responsabilidade de uma pessoa de 30 anos. Então o Pato se dedicava, porque é muito difícil tu treinar num campo de futebol, tu e um outro profissional, né? E eu tentava reproduzir justamente os movimentos, né? Eu trabalhava lançando a bola, ele correndo, ele arrematando, ele voltando, ele recuperando. Então não era colocar um treino, como nunca foi, quem me conhece sabe, nunca foi colocar jogador para correr ao redor do campo, né? Quem corre ao redor de campo é maratonista, né? É verdade. A gente não joga, é intermitente o futebol, então a gente treina intermitente. Aí
o que eu fazia, só que o esforço é muito grande. Eu acompanhava ele em muitas situações, eu era oponente dele. Né? Só uma vez eu levei um goleiro para fazer o trabalho junto com ele. E ele seguiu a risca. E foi um mês de trabalho, um mês de condicionamento. E a ideia era entender o futebol europeu, mesmo sendo eu e ele ali, a maneira com que se jogava, a mentalidade que se jogava. E ele foi para lá, eu fui até Milão, acompanhei um pouquinho a estada dele lá. Ele realmente, pelos jogadores que estavam lá, os caras idolatravam ele, né? Porque realmente no treinamento ele é diferenciado, né? Totalmente diferenciado. Ele era um atacante que carregava a bola com muita velocidade, né? E se via lá, o pessoal gostava muito dele, né? Dava um cascudo nele pra caramba, assim, tipo, não conseguiam parar ele, tá? E aí a gente mantém até hoje, assim, lógico, não vou ficar ligando, enchendo o saco do cara, mas a gente mantém uma relação sempre, né? Fiquei sabendo das lesões e tal, a gente trocou ideias, quando ele teve aquela parada de praticamente 2 anos com muitas lesões. E vocês conversaram naquele período? Conversamos naquele período. Uma troca de metodologia, coisas pessoais também, sabe? E não adianta, quando não está equilibrado mentalmente, muitas vezes o teu corpo não responde da maneira com que deveria, né? Mas passou, né? Passou, o Pato conseguiu dar sequência na carreira, ganhou a grana dele. É o Alexandre Pato, né? Um excelente jogador e está aí jogando, está no São Paulo, né? São Paulo, até Paulo. hoje. Fez gol, faz pouco Fez tempo. gol. Muito bacana. Falou com ele nesse retorno, não? Nesse não, mas agora eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu já vi um preparador físico sair com uma camiseta de presente de campo. Eu saí uma vez com 2. Eu tô jogando contra o Corinthians e o Pato estava no Corinthians. E o Rodriguinho estava no Corinthians também, que foi meu jogador no América Mineiro. Rodriguinho entrou em campo e falou assim, pô, minha camisa é tua. Eu falei, pô, legal. O Pato entrou em campo e falou, pô, minha camisa é tua. Eu falei, cara... Fechou, eu boto as 2. O cara terminou o jogo e até fizeram uma brincadeira entre eles, né? Pô, eu botei as 2 números e falei, pô, mas que isso? Eu falei, cara, fazer o quê? Não tem mais ninguém pra me dar a camisa. Eu pedi pro Cássio ali, que eu conheço também. Cara, eles me deram as camisetas dele. Que legal. Assim, eu até quando o Luiz hoje falou assim, porra, vamos trazer um brinde, alguma coisa, eu procurei, eu sempre repasso essas camisas, né? Porque, assim, eu tenho algumas e essas 2 são as da minha coleção. Que então legal. eu coleciono camisas dos amigos meus. Que mais tem de camisa? Tem do Pato, tem lá do Balói, que me fez um presente, tem do Anderson Lima, que foi num momento muito especial, assim, que foi uma cobrança que eu fiz e ele reconheceu. Tem a do Christian, que fez esse gol em Grenal, que foi muito bacana também. A do Christian beija tua careca, né? Conta pra nós da história do beijo da careca. Aquilo lá foi, na verdade, intuitivo, né? Porque a gente vinha trabalhando há um tempo, né? E assim, a linguagem do Christian é uma linguagem bem tranquila, bacana, um cara que aceita as coisas e tal. E ele necessitou de um trabalho muito especial, né? Antes da cirurgia que ele fez no joelho. E um dia ele chegou para mim e falou, poxa, eu não vou jogar o Grenal porque os caras vão me operar, Márcio. O que a gente pode fazer? Isso, sobre aquele Grenal do Beira-Rio, que o Grêmio estava correndo o risco de ser rebaixado. Ele me pediu que eu desse um jeito. Bom, pedir isso para um preparador físico, para um Hellis preparador físico, é mais ou menos pedir que eu bata de frente com uma chefia, né? O corpo médico inteiro. Não, mas o corpo médico eram meus amigos. Até porque, imagina só, o cara foi meu médico. Então, assim... As pessoas falam, bom, o Márcio Bolzoni é um cara duro. Cara, comigo ele era o meu pai. Cara, tinha o Fábio Krebs também, que é outra pessoa sensacional. O Bolzoni nas peladas com a imprensa, o que batia essa criança. Batia. Nossa, mas era um cara... Todos eles eram muito bacana. Eu não posso falar nada. Não assim, era pai, não. Era o momento, inclusive, da entrada do suplemento, né? E os médicos não são nutricionistas. Eles são ortopedistas e ortopedistas, né? Então eles têm aquilo lá, osso, músculo, lá. E a gente está ligado à ciência do esporte e à nutrição. Não sou nutricionista, mas eu tinha feito pós-graduação nessa área. E foi um baque, assim, a gente chegar com um monte de produtos embaixo do braço e falar o seguinte, olha, mas o médico que manda aqui, que a gente sempre mandou. Falei, não, para aí, não é mais assim. Então, não é que eu bater, as pessoas falam, tu bate de frente com todo mundo. Falei, cara, isso é bater de frente...
entender de alguma coisa e bater de frente, não é. Não é que eu bato de frente, é que eu sempre tenho a razão. Não, mas não é sempre. Eu já não tive razão muitas vezes, né? Mas assim, isso foi legal. E nessa hora de tocar no assunto do Christian, modificar o momento, também foi a mesma coisa. Eu conversei. Óbvio, eu tenho que conversar com as pessoas todas, né? E principalmente com o treinador, né? E o treinador me olhou e falou: tem certeza do que está falando? Daí eu falei para ele: como eu tenho certeza das coisas que eu sempre falo. Ah, mas ele vai ficar na musculação contigo? Vai. Ah, mas como é que eu vou escalar alguém na musculação? Eu falei: porque eu vou colocar 15 minutos contigo depois da musculação. Daí o pessoal fotografa e entrevista. Aí resumo da ópera, né? Eram 5 anos que o Grêmio não ganhava do Inter no Beira-Rio. Né? E o Christian saiu da sala de musculação para um treino, ficou uns 10 dias lá comigo e hipertrofia, vai. Ele não precisava aprender a jogar futebol. E o que aconteceu foi isso, né? A gente, além de motivar, de estar totalmente focado nisso o tempo todo, brilhou. E é muito mais fácil brilhar para o centroavante do que para o lateral esquerdo, para o zagueiro, né? Brilhou para quem tinha que brilhar. E ele foi lá, como as imagens estão aí na internet, dá para ver toda hora, ele foi lá e fala assim: poxa, tu me falou. Aquela hora que ele fala perto de mim, é isso aí que tá falando: pô, tu me falou, tu adivinhou, Bruxo, tu adivinhou. Eu falei: pô, não adivinhei nada. É tu que fez o gol, velho. Sabe? Mas, e assim foi. Daí deu uma sequência de comemorações. Ele voltou da cirurgia, nós voltamos também contra o Criciúma. Em Criciúma ele fez 2 gols. E beijo na careca. Com abraço, com um esparadrapo no joelho. Um de pênalti, o outro bateu na canela dele lá e entrou. E assim foi, sabe? E aí isso aí, esse negócio do beijo na careca rolou pelo Brasil aí, né? Deu mais beijo na careca. Não, em Guaratinguetá, quando a gente chegou lá, outra história legal também, que é uma equipe muito pequena, né? De Guaratinguetá, que hoje acho que está na 2ª divisão do Paulista, ou nem está mais. Estava na 1ª divisão do futebol paulista, né? E nós chegamos lá, montamos um time muito bom. Eu pedi que nós tivéssemos uma temporada estendida também, porque eu falei: cara, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, eu quero jogar contra eles, cara. Ah, mas eu posso, eu já joguei e vou jogar. E os nossos jogadores vão jogar. E o dirigente era muito inteligente, ele contratou os 11 que tinham que jogar. Né? E aí nós tivemos uma grande pré-temporada numa cidade que chamava Jarinu, que é um CT que a seleção brasileira na época do Leão utilizou, muito bem equipada, com um tempo muito maior do que eles me propuseram 25 dias, eu pedi 45 dias, nós ficamos 40 dias isolados do mundo, treinando de verdade, treinando não só o corpo, né? Treinando a mente, porque assim, o jogador precisa treinar e jogar como treina. Não adianta treinar disperso, achar engraçado. Eu não acho o treino de futebol engraçado. Eu não acho que tem que ter brincadeira, que o nego tem que estar dando risadinha. Eu acho que tem que ter descontração. Agora, cara, eu sempre digo: velho, vamos brincar aqui. Antes das 4 linhas, entrou aqui, cara, não para, velho. O negócio é intenso, teu coração tem que ter uma frequência. Hoje, a gente tem equipamentos que tu conhece quantos metros por minuto o cara tem que correr. E eu posso dizer: olha, meio campo, segundo volante, 100 metros por minuto. Tu não está lendo dentro desse padrão aqui. Preciso que tu acelere mais nesse treino aqui, que é um treino técnico. Então, cara, o cara não consegue respirar, cantar e assobiar. Então, o cara precisa trabalhar. Só que quando tu prova isso, o jogador entende, ele faz. Entendeu? Por isso que eu não entendo essas risadinha, palhaçada, sabe? Não cola comigo. Por isso que eu nem sou muito engraçado. Mas eu domino o meu grupo. Isso eu tenho certeza absoluta. Não é dentro do futebol ali, porque... que tu é? Pode que ser. A gente tá dando umas risadas. Pode ser. E me disseram até que tu era um cara que levava violão pro vestiário, tocava, mas... É verdade? Bah, isso aí há muito tempo atrás eu levava, né? O homem tá com a camisa do Led Zeppelin. Tu acha que eu ia vir aqui com uma camisa sertaneja? Impossível. Não Boa. pode? Tu não gosta de sertanejo? Não. Tu é um homem de bom gosto. Parabéns. Garoto! Parabéns. Foi embora. Long live rock and roll. Tá, mas aí tu cantava o quê no vestiário?
Cantava Barão Vermelho, Paralamas, coisas da década de 80, eu né? gosto, Barão Vermelho, eu gosto. Isso aí que era o que A eu gente tem um fazia. violão aqui, podemos... Olha só, é mesmo, tem violão. parece um violão. Eu nunca toquei violão com fone de ouvido, mas Não, posso tentar, vamos, né? A gente pode tirar o fone. É uma armação esse negócio, né, Jorge Américo? Brincadeira. Mas só Valeu, meu velho! antes Valeu! de tocar, uma pergunta da galinhagem Ele mesmo. não gosta muito de galinhagem. Não, eu sei, mas... Eu gosto, cocó. É que o Márcio é a mesma cara há mais de 20 anos, né? Não mudou, cara. Botox. Não, que Botox que inclusive, tu é parecido com... Não sei se tu conhece o Stanley Tucci. Que é o Diabo Veste Prada. Mostra a foto. Nunca te confundiram assim pelo mundo, assim, com Não, um uma ator vez me famoso de confundiram Hollywood? com o... Como é que é o nome dele? O que tá com o Parkinson agora. O Bruce Willis? Bruce Willis. Bruce Willis. Eu tô no Egito. Mentira. Entrei com óculos aqui, é sério. Entrei de óculos numa loja, né? Aí entrei numa loja no Egito lá, eu fui 4 vezes pro Egito, uma pré-temporada lá, entrei numa loja, daí uns indígenas falando, e perto de mim assim, tudo rindo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aí, velho? Os caras tão loucos, cara. Os caras tão doidos, o que houve aí? Daí o intérprete, cara, dado um risado, estão te chamando de Bruce Willis. Eu falei, pá. Mas esse aí, mostra a foto pra ele. Aí o... Pô, os caras baixaram o preço do óculos que eu queria comprar, não baixaram. Pois subiram, é. subiram É mais o caro, Bruce hein? Tu é Willis. rico, é um homem rico. Tá louco. Olha, o velho. Leandro vai mostrar aqui. Deixa eu ver. Por que foi me dizer se é parecido ou não? É parecido. A gente acha. Pô, tem que fazer mais sucesso a partir de agora, então, gente. Que ele tá de óculos aqui na foto, peraí. Tá louco. Deixa eu ver. Tá de óculos aqui nessa. Tá de Aqui óculos. acho que tá boa essa foto aqui. Né? Deixa eu ver, velho. Sim. Olha ali. É careca, né? Vê o Diabo Veste Prada. Diz que careca tudo é igual, né, cara? Não, Tá não é falando, verdade, aquele não. careca lá. Ah, o Christian tá Tá careca. Também. Foi Tá todo- velho, né? Quase a minha idade. Esses Tá caras- de barba branca, eu É, sei. tá. Que nem a Eu minha, não assim. tô de barba. Não, é. Tá, mas vamos voltar ao violão? Vamos. O que tu cantava? Me diz uma música pra gente ver se o Leandro a gente consegue cantar junto. Vocês vão cantar junto. Vamos? Ah, Então vamos pega o violão. cantar. Pai, Pega o violão que eu gosto Não dessa parte. assassinarei a música. Vamos sim. Barbaridade. Pode tirar o fone? Pode? Tá em casa. Olha aí. Até vou botar água perto pra ele, Leandro. Peraí, Acontece. que eu não Que dá consigo chegar. Olha a água. Sacanagem, não deram um violão afinado pro meu convidado. Eu gosto de blues. Manda bem. Muito bom. E é isso, gente. Ele não gosta que aplaudam. Não, Ele não gosta. Márcio Blues Boy. Tá, e a turma do vestiário curtia que tu levava violão? Mas então o boleiro naquela época era mais roqueiro, porque hoje hoje é da turma do sertanejo. Porque na época do sertanejo era chavantinho e pena branca, né? As coisas não era. Esses sertanejos de boutique que nem hoje. Estão nos soprando aqui ideologia. Não cantamos para lamas que é mais fácil. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ter, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o teu nome não me abandone jamais. Mesmo querendo
eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo ainda. Somos iguais, então não me chame. Não olhe pra trás, todo mundo. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais, jamais. E é toda uma interpretação diferente, né, do Paralamas. Não, é o único jeito. Arrasou! Bom demais, nossa senhora. Grande Arrasou demais! Tem que tocar no Bar do Beto agora. É, pagando bem que mal tem. Vamos lá. Tem lugar, gente. Ah, o cachezinho é bom. Antes nessa fase ainda que eu tô meus empresários. Os empresários fracos. Tem os empresários fracos. Forte. Eu vou ver com o Márcio Pérez depois. Se é fraco ou se é forte. Um amigo nosso que jogou comigo, o Luiz e o Jorge, é um comentarista. Ele comenta assim, de boa vida dos caras, né? Claro. E do Luiz ele comenta muito. A gente tem um grupo de internet aí do WhatsApp. Só a corneta. Eu não vou falar o que ele fala, né? Porque eu falei que eu não ia falar tudo aqui. Tá no livro negro que eu vou lançar depois. Mas só pra explicar ele comenta. Eu vou ver se eles são fracos ou são fortes. Só pra explicar pra quem tá em casa, então, pra quem tá nos ouvindo, o Luiz Fernando Avellini e o Jorge Américo são os donos do programa, são os que mandam na gente. Eles podem colocar no ar isso aqui agora. Tô morto. Eles, inclusive, podem cancelar essa entrevista. Eles vão ver, aí eu vou entrar no grupo do Márcio Pérez com eles. Antes da gente ir pro próximo bloco, que depois eu vou te explicar direitinho, eu quero saber a história que tu foi goleiro. Tentei, né? Não conseguiu. Tentei. Eu joguei até os 23, 24 anos, né? Fiz toda comecei no Internacional, na escolinha do Grêmio, depois mirim do Internacional, infanto juvenil na época. Depois juvenil do Grêmio, júnior do Grêmio, profissionalizei, comecei a rodar times muito pequenos, assim, né? Tipo, e não é por serem muito pequenos, a falta de estrutura era muito grande, né? Por exemplo, no Grêmio a gente tinha tudo, né? Roupa limpa, tinha um dinheirinho lá para pôr uma gasolina. Eu com 17 anos eu tinha uma moto, então eu enchia meu tanque, eu chegava lá, era uma loucura a minha motinha. Proibiram várias vezes de eu entrar. Meu Deus do céu, aquela motinha era brincadeira. Ele chegou até a olhar pra cima, veio umas memórias, velho. Quando não me emprestava pra um colega, o cara sumia com a moto. Uma vez, tipo, o Oswaldo, ninguém sabe disso aí, né? O Oswaldo centroavante, ele sumiu com a minha moto, né? Eu pensei que ele tinha morrido em algum lugar. Aí ele apareceu com a minha motinha. Onde que ele foi? Lá. Não sabia? Não sei, saiu de moto, que sabia andar, não sabia andar, e aí... mas foi muito legal, uma fase em que só eu primeiro, acho que moto, assim, lá no Grêmio era eu. Depois tinha acho que era o Papalégua, tinha uma moto também. Tinha uns dois que tinham moto lá. Mas aí eu comecei a rodar o futebol aí, e as possibilidades elas começaram a ficar assim, tipo, morar embaixo da arquibancada, inverno muito pesado lá no Guarani de Bagé. Era o momento. Longe de Bagé, né? Bagé não, mas não é tudo. por isso, assim... Daí tu pensa, cara, será que vale a pena, assim, tu passar por uma etapa dessas, né? Onde tu tem que... E aí eu pensando em estudar também, tinha feito um vestibular aqui no IPA, e como eu tive que mudar de cidade, eu perdi o vestibular. E lá em Bagé mesmo, eu fui muito feliz de estar lá, teve o vestibular e eu fiz o vestibular lá. E eu acabei estudando em 4 faculdades para poder me formar, né? Porque a minha profissão... A faculdade eu pagava com a minha profissão, então eu tinha que daqui a pouco, eu tinha um time até melhor, não sei aonde lá, mas não tinha faculdade, então eu não ia. Então eu ia de acordo, eu fui jogar em alguns lugares onde tinham faculdades. Mas tu jogou com quem, Márcio? Goleiros tu pegou? No Grêmio no Inter? Com quem? As pessoas? Eu joguei com... Minha época no Internacional, Balalo, Sabará, Neymar, no Grêmio o Avellini... O Jorge, o Gilson Cabeção, antes deles, eu já estava no Júnior, eu nunca fiquei tanto tempo no Júnior na minha vida. Ia gente, saía, a gente voltava, eu olhava para essa cara, são mais novos que eu, né? Chegavam lá e falei, porra, eu nunca saía do Júnior, velho, eu não aguentava 4 grupos no Júnior. Mas quando eu cheguei no Júnior, era Luiz Carlos Martins, Raul,
Puta, Lúcio, zagueiro. E quem mais? Puta, quem mais? Eles estão O sobrando. Valdo, Caio Júnior. Mas, Puta, era boa. Betinho. Era um puta no time. Os caras eram muito bons. Mas os goleiros, quem era? O goleiro era eu, na verdade. O resto o que morresse, né? Tafarel, Não, agora, eu até estranho hoje em dia tu ver os goleiros indo pra missa junto, né? Os caras vão lá, eles vão... Antigamente os goleiros, eles eram os únicos que se odiavam, né, cara? Mentira. Mas, certeza! Certeza! Mas hoje se odeia também, só não fala. Não, hoje não se odeia, não se odeia. Não. Até a gente brinca, de vez em quando eu falo com um ou outro. Esse dia eu falei com o Ricardo, da minha época do Inter, né? E depois a gente veio estudar ali no Protásio Alves junto. E o pessoal do Inter às vezes se encontra, assim. A gente também se encontra em grupo. E o Ricardo falou assim, poxa, lá, pô, tu queria me matar lá no Protásio Alves, tu aprontava cada coisa pra mim, né? Eu falei, pô, tu era goleiro, né, cara? Eu queria te matar de verdade mesmo. Então era isso, cara. A gente tinha meio aquele negócio, era uma concorrência. Realmente tinha uma concorrência pesada entre os goleiros. Sabe? Imagina o Alisson O e Tafarel Muriel. fez teste no Grêmio. Muita gente não sabe. E como não tinha treinador de goleiro, a gente um aquecia o outro. Colocamos o alemão em cima da risca. E Ali, aí, como na era tu lateral, goleiro, em ele não cima das ficou, pedras. né? Como era tu goleiro, ele não ficou. Não ficou. Aliás, foi a maior ascensão que eu vi na minha vida de um goleiro. Porque, como ele se apresentou no Grêmio, um ano depois ele estava disputando um título em Toulon. Na 1 ou seleção. 2 anos, assim, sabe? O Cláudio é, meu Deus, um cara tranquilo, numa paz. A rapaziada conhece, foi para a seleção junto com ele aí. E eu não tive essa oportunidade, mas eu admiro muito e não vou dizer que sou amigo do Cláudio, mas assim, converso sempre com ele, já tive a oportunidade de estar junto, de tentar fazer alguns trabalhos e tudo mais. E é uma ascensão maravilhosa e um dos melhores goleiros que eu vi atuar, né? E um contemporâneo, né? Então... E a tua atuação como goleiro? eu achava De 0 a 10. Eu achava que eu tinha um bom comando, que eu tinha uma coisa que os goleiros não têm hoje, que é a saída de gol. Eu exagerava realmente, né? Eu tive um professor que me dizia o seguinte, chamava Paulo Tacílio de Souza. Por que eu falo o nome dele inteiro? Porque ele sabia o nome de todos os jogadores dele inteiro. Ele me chamava de Márcio Santos Faria Correia, que morava na Rua Martins, na BR-364, sabe não sei o quê. É ou não é verdade? Mas isso era na hora da mijada. Não sempre. Não sempre. Esse sujeito, ele não teve a exaltação que merece. Não teve. Né? Porque eu o conheci mais ainda que os demais, porque além de ser vizinho de rua dele, eu o indiquei para trabalhar num time que eu fui jogar, né? E acompanhei, assim, a gente conviveu muito tempo junto, ele era um filósofo, né? Ele me olhava e dizia assim, eu vou bater um pênalti em ti. E tu acredita em azar? Ele falava, eu não. Ele falou, nem eu. Só que agora eu vou pedir que Deus coloque todo o azar dele em cima da minha cabeça, que o diabo também coloque, e tu pode fazer um buraco aí, ó, no chão e botar a bola dentro. E cospe em cima, que eu vou acertar. Ele falava. Eu falei, seu Paulo, vai errar. Ele falou, negão, vou bater lá naquele canto, lá em cima da tua cabeça. Eu falei, eu vou pegar, vou sair, então sai. Não tinha jeito. Ele estava com os 2 pés, escrevia com as 2 mãos e lançava bolas com as 2 mãos. Meu Deus. E eu não estou mentindo, porque quem é contemporâneo ali... Cara, ele era um gênio. O seu Paulo é um sujeito que ele conhecia de educação física, coisas que a gente veio ver há pouco tempo atrás, né? Ele tinha uma mentalidade. Eu me lembro de uma Taça São Paulo, a primeira que eu fui, ele foi como treinador. Ou foi a segunda? Eu não sei. Eu sei que os outros treinadores sempre te chamam assim, vamos lá, vamos acordar! Cara, o seu Paulo chegava em cada cama e te chamava pelo nome. Eu falei, ô negão, ei, tudo bem? Que Bom amor. dia. Vamos acordar? É sério? Vamos trabalhar? Tudo bem contigo? Tu dormiu bem? Daí chegava na cama do lado. Tu acordava assim, cara. Não, mas melhor, óbvio. Acordava Eu me lembro bem. disso até hoje, assim. Eu me lembro de todas as coisas que eu vivi com ele e o que eu aprendi. Né? Eu me lembro que ele, por ser meu vizinho de rua, né? Nas férias, eu passava na casa dele, seu Paulo, vamos treinar na Redenção. Ele pegava 3 ou 4 bolas que ele tinha em casa, levava o filho dele para buscar a bola e ficava chutando em mim no Parque da Redenção, nas férias. Então era um outro mundo, assim, era uma humanidade. E eu não sei se eu vou dizer, eu classifico as pessoas pela humanidade que elas têm, mas é o que eu penso, sabe? Tu é desumano, tu é humano. E eu estou acostumado a querer viver com gente assim, com gente que me demonstre humanidade. Sabe? O seu Paulo era um exemplo muito grande disso. Eu fiquei muito chateado com o falecimento dele. Eu encontrei ele um pouco antes. Ele estava na frente do banco, me lembro até hoje a cena. Ele estava com alguma coisa que tinha Alzheimer, talvez, alguma coisa que tivesse perdido a memória. Né? Eu cheguei, fui na direção dele, abracei ele. E ele me olhou e falou, como é teu nome?
E aí o filho dele veio atrás e falou, pô, Márcio, não... Daí daqui a pouco ele deu uma lembrada. Eu falei assim, Paulo, ele falou, tal. Então eu acho que ele merecia muito mais, uma exaltação muito maior, assim. Espero que ainda as pessoas que viveram com ele reconheçam isso, falem disso e que o próprio clube que ele dedicou a vida dele inteira possa reconhecer isso, né? Ele é um cidadão honorário de Porto Alegre, né? Ele é um cara de Aracaju, sabe? Meu Deus, eu podia não dizer isso, né? Para não me lembrar mais ninguém aqui que ele foi o melhor treinador que eu trabalhei. Mas eu tenho certeza que quem conheceu ele vai entender isso, né? Que realmente ele estava... era algo muito diferente, né? Era algo que representava muito para as pessoas que passaram na mão dele. E eu escuto histórias dele dos meus colegas também. Mais ou menos essas. Deixa eu te dizer, então, a gente tem... ao longo do programa, a gente conversa afiado, tá? Mas a gente tem também a pergunta afiada. Que é para ser um pouquinho mais... Mas não é. Qual clube que tu trabalhou que menos investia em preparação física, Márcio? Menos investia... Assim... Alguns clubes não tenho essa resposta assim. Alguns clubes estavam mal estruturados, na verdade, né? Eu tive uma experiência muito legal. Eu fui disputar a Série B no Oeste. No Oeste de São Paulo, ali, eles estavam na Série B, foi muito legal. Eu fui contratado por telefone sem conhecer ninguém. E a minha contratação foi tão engraçada. Eu era preparador do esporte ainda. E eu recebi uma ligação uma semana antes do campeonato acabar. E a ligação foi o seguinte contexto. O cara falou o seguinte, olha, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tem o Márcio? Eu falei, sou o Márcio. Aqui é o presidente do Oeste. Eu queria ver contigo se tu quer vir para cá. Eu falei, mas como assim? Não, porque eu estava numa reunião aqui e o pessoal falou que tu era um preparador moderno, que tu ia organizar, que tu ia dar um treino legal. E o seguinte, quanto é que tu quer vir pra cá? Falei, bem formal. Bem assim. Não, mas não terminou. Não quero saber. Eu quero saber se tu vem pra cá hoje. Falei, não, hoje não posso, porque eu... Então tá, quando é que pode vir? Eu falei, dia 6 termina. Dia 7 tá aqui? Eu falei, não, dia 7 não posso. Tá, então tá, daí à noite eu te ligo, vou falar com meu filho, não sei o que. Eu falei, cara, daí eu fiquei assim, que isso? É um trote, cara? Aí me ligou o filho que tava fazendo o curso na CBF como de treinador, falou, Márcio, é assim, assado, teu nome foi lançado numa reunião, eu não te conheço, ninguém te conhece, mas o cara que tava lá falou e a gente pesquisou. Eu falei, pô, que bom, mais uma vez acontece muito parecido com o que acontece sempre. Falei, eu vou, mas eu posso estar aí dia 12. Não, então beleza. Fui dia 12. Cheguei no Oeste, um time que tinha bastante dinheiro, né? E justamente por isso eu tentei organizar a casa da melhor maneira possível, deixar um legado. E foi o que aconteceu, né? Eu cheguei para esse mesmo presidente e falei para ele das necessidades que nós tínhamos, né? O Oeste, que era um time de Série B, um time pequeno, com nem tanto tempo de existência, que disputava contra os grandes. Dentro do laboratório do Oeste, nós tínhamos lá um aparelho isocinético, Cybex, que custa $200 mil. Tínhamos tudo, praticamente tudo, o que é principal para uma estrutura de lidar com atletas de altíssimo rendimento dentro do Oeste. Então foi onde a gente conseguiu construir praticamente do zero um modelo de tecnologia para tu lidar com os atletas. E o que essa tecnologia te propõe, além do controle do treino? Minimizar lesões. Então, tu tá pagando um jogador, que o Oeste pagava 60, 80 mil por um jogador. Se tu tivesse jogador aí 3 meses parado por falta de tecnologia ou por falta de ter uma câmera... Você sabe o que é câmera termográfica? Não. Câmera termográfica é uma câmera que eu vou olhar para o teu músculo, vou colocar aqui e eu vou enxergar como é que ele está por dentro. Né? Qual é a temperatura. Então, se tem uma temperatura muito alta, é sinal que tem algum dano muscular. São microlesões. Então, se tem um acúmulo muito grande de microlesões, ela pode virar uma ruptura. Então, eu sei o que fazer com esse atleta após essa leitura. Né? E se tu não tiver isso no clube, tu pode correr o risco e não ter noção. Então, um clube que age dessa forma... quanto é que custa uma câmera termográfica? 60 mil, junto com software, com tudo. E não tem manutenção de nada. Né? Então, não é caro. Isso para o futebol é nada. O clube que não quiser isso, não quer nada.
Sim, não está Sabe? preocupado com os Não está atletas. preocupado. E na maioria, o dirigente, eu já tentei com alguns dirigentes conversar, mas eles não querem. Sabe o que eles querem? Eles trazem o preparador mais caro, porque ele é amigo do amigo, é mais famoso. E beleza, e se cair a casa, velho, eles mandam o preparador embora. Mas eles não querem entrevistar alguém, como o Petralha fez, me levar. Passei por um crivo de 6, 7 pessoas numa reunião, onde 10 já tinham sido entrevistados. Até profissionais estrangeiros. Fiquei 3 horas respondendo perguntas e provando que eu poderia estruturar um departamento gigantesco, que era o Atlético Paranaense. Muitas vezes eu tento aqui conversar com algumas pessoas para que essa oportunidade de conversar seja dada. Isso não acontece. Porque o cara quer contratar, o cara lá, que se não dá certo, ele pagou 120 mil, vai falar, vou indenizar logo aí. E beleza, vou perder tempo com o Márcio aí. Né? Cara, muita gente não está disposta a entender o que eu estou falando. E não só sou eu que falo, eu sou um representante das coisas. Tem gente falando a mesma coisa. Tem gente querendo orientar da mesma forma. E o que eu quero? Eu quero o benefício do futebol brasileiro, eu quero o benefício do teu clube, do teu clube, do teu clube, do clube de vocês todos, de quem está pagando. É bom ser funcionário de um clube, porque é o cara que te paga. Tu fica entre a cruz e a espada quando é funcionário do treinador. Sim. Aí são várias cabeças, daqui a pouco tu tem que apoiar algo e tu também não concorda. Entendeu? Mas agora quando... Por isso que você trabalha independente? Eu prefiro, sabe? Eu prefiro trabalhar com quem me paga. O clube me paga, eu vou trabalhar para o clube. Alguns, né? Alguns, mas deveriam pagar. Então tu vai lá e faz o teu trabalho honestamente para que o clube cresça, né? Cresça e cada vez tu tenha mais espaço para falar das coisas. Então, assim, respondendo a tua pergunta, os clubes que não tinham e não valorizavam, eles passaram a entender e valorizar o que a gente estava propondo. Né? Então, a gente tem que se desfazer do problema, né? Eu não posso sofrer com o problema. Né? Então, é o que eu faço. Vamos então para o último quadro. E o quadro maravilhoso, que é o quadro do Bar do Beto. Tu conhece o Bar do Beto? Já fui algumas vezes. Já foi algumas vezes? Prefere vinho ou chopp? Eu vinho, gente. Vinho? Claro. Eu também Pelo sou da amor turma de do Deus. vinho. E aí eu vou te dizer, vou te dar alguns nomes e eu quero saber desses nomes, quem que tu levaria para uma conversa fiada no Bar do Beto. Tá? Tá. E aí eu vou te fazer outras perguntas. Se tu paga o chopp, se tu paga o vinho, se tu paga... Vou pagar ainda, gente. Ué, é que dependendo da pessoa, tu vai querer pagar. Bom, entendeu? Pode sim. Não? Eu não vou falar Aveline, fica bem tranquilo. Não, porque o Aveline eu ia ter que pagar mesmo, cara. Pronto? Pronto. Adilson Batista. Rapaz, eu encontrei o Adilson esses dias aí, uma pessoa renovada, né? O Adilson, cara, um sujeito que trabalhei com ele no início de carreira e assim, a gente procurou se entender bastante dentro do processo e eu respeitei muito o trabalho dele, ele respeitou muito o meu, né? Foram alguns paradigmas quebrados no decorrer, assim. Não vou dizer que nunca surgiu nenhuma farpa, porque surgiram, né? Mas foram diferenças que ficaram de verdade dentro de campo, até porque eu encontrei o Adilson há pouco tempo atrás e a gente relembrou essas coisas, inclusive, né? Porque, na verdade, eu tinha mais experiência que ele, né? Como preparador físico. Ele estava iniciando a carreira. Sim. Né? E aí tu pega um cara que pega um time do tamanho do Grêmio, pela primeira vez, né? Como treinador. Então, eu estava lá para ajudar ele, para desfazer problemas. Embora os caminhos fossem esses. Eu ter que assumir alguma coisa perante um departamento médico e o Christian poderia jogar. Leva, então, um show pro Bar do Beto e relembra até essas vinho, eu pequenas... levo pro vinho, que ele gosta de vinho. Gosta de vinho, tá. Petralha. Cara, só para ouvir as histórias dele, né? Porque ele é um cara genial, apesar dele ter me infernizado um pouco a vida. Infernizou? Né? Sim, né? Porque são muitas respostas, sim, né? O sujeito é uma inteligência rara e assim, um clube que eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite e eu tinha que passar para prestar contas. Os desafios eram muito grandes. Foi muito interessante, foi um doutorado na minha vida. Né? E conhecê-lo também foi muito bom, porque é um sujeito que olha o tamanho do Atlético, olha o que aconteceu, não que o Atlético não existisse antes do Petralha, mas ele realmente causou uma revolução, não só no Atlético, mas no futebol brasileiro.
né? Cada um com a sua mentalidade, cada um no seu caminho, mas eu admiro muito o trabalho dele. Levaria, sim. Levaria, mas acho que ele paga, né? Melhor. Ah, ele sempre pagou. Ele paga. Ele pagou Vinho ou um chopp? vinho mais caro. Vinho, né? Vinho. Vinho. A rapaziada do vinho. Mas é melhor ele pagar. Lógico. Não, Christian. Pô, esse aí é tranquilo, né? Esse aí frequentou minha casa já, principalmente nessa época aí que a gente estava fazendo essa abordagem toda extra-campo, assim, para que ele jogasse. Depois a gente mantém essa amizade de estar sempre conversando, trocando uma ideia, eu acompanhando o trabalho dele hoje aí com atletas, ele me consultando coisas também, então, tranquilamente. Mas ia tomar vinho também. Que Ele eu, paga. eu ensinei Ele ele a paga ou tomar tu vinho. paga? Rapaz, ele já ficou de levar alguns vinhos lá em casa, mas eu estou esperando sentado, né? Sentado. Os vinhos franceses, de repente, mas jogando Já PSG. paguei, já paguei. Já Deixa pagou? o recado aí, meu velho. Tá na tua hora de pagar esse vinho, né? Vamos lá, filho. A gente tem que arrumar alguma treta, porque todo mundo é de boa, todo mundo leva, né? Tudo bem, não tem problema. Darley. Pô, tranquilo. Esse é do chopp, eu acho, né? Darley não bebe muito, não. Não? Darley gostava na época de som mesmo, de Ele é cultuar, DJ, né? ele foi DJ. cultuar a noite e tal, um cara que gostava Gosta da noite. gostava da noite, mas nunca deixou de cumprir as suas obrigações, né? E ele gostava do mesmo tipo de música que tu, não? Não, ele é Ele é das eletrônicas, né? das eletrônicas, né? E não é muito a tua vibe. Uma vez eu cheguei numa danceteria na madrugada, Era assim, os caras, olha pra cima aí, professor, quem é que tá lá? Ele tava lá, ele de boné. Eu falei, olha meu goleiro. É Atlântida que ele sempre tocava, né? Eu No acho verão. que é figuraço, levaria pra um vinho assim tranquilamente. Vinho? Sempre, Vinho ou cerveja? Vinho. Não, e aí, quem é que, por exemplo, tu não levaria? Quem eu não levaria? Eu não levaria os dirigentes dos clubes que não me pagaram. Opa, queremos nomes, não? Ah, não. Não. Só no livro? Eu nem me lembro que eu não tenho inimigo, sabia? Não? Não, eu me Que bom. esqueço. Eu também sou assim, eu esqueço. Esqueço porque não adianta, né? Não sabe como é bom guardar uma mágoa. Aí gastar energia com coisa ruim não tem como. O Leandro gasta. Não adianta. Rancor ele Não guarda. adianta, sabe? Os caras... E até não dá pra ter inimigos, porque os caras te olham e falam assim, instituição... eu já saí numa boa, no Santa Cruz de Recife, que me deve aí até hoje um monte de dinheiro. Opa. Eu saí de boa com os caras me abraçando, falei, os caras me adoram. Falei, cara, é um dirigente, vou brigar com o cara. O cara falou, a instituição não tem. Falei, e aí, a instituição não é dele? Essa maneira com que é constituído o clube aí, espero que essa SAF facilite um pouco, né? Espero que mude, mas da maneira com que o cara vira presidente, não tem responsabilidade sobre nada, não te paga e acabou. No outro ano, tem outro lá para fazer a mesma coisa. Vai tentar te pagar. Ou não? Não. Daqui pra frente, agora eu pago, o cara fala assim. Então tá. O resto não é comigo. O último nome. Said. Said Ueran, o jogador? Você pode beber? Porra. Pode. Refrizinho? Said pode Quem tudo. que bebe Said lá? pode tudo, pelo Eu jeito. não vou contar, mas o Said gostava de whisky. Whisky. E podia, ele podia. Não podia também. Não, também? Em tese não podia. Não podia. Nada podia, né? Nada podia. Eu vou contar porque é público, né? Ele foi, inclusive, preso, né? Ah, é? Porque embora ele tenha sido Isso ele me contou, né? Embora ele tenha sido um jogador de seleção, não pode beber, né? E ele foi pego em uma situação lá com bebida, né? Não sei quantos de bebida. E ele foi preso. E ele me contou, eu falei, e aí, Said? Ele não te ligou? Não, isso foi uma outra ligar, época, né? Aí eu falei, como é que foi esse negócio? Ele dava risada. Eu falei, não, isso aí eu fui condenado a 10 chicotadas por dia. Sério? Eu falei, mas e aí? Aí eu comprei o cara lá e ele batia na parede e fazia, É sério, isso é sério, Ele me falou. Said, Óbvio, jeitinho né? brasileiro. Jeitinho, né? O Said era brasileiro. brasileiro. Said é Dava um grito que ia brasileiro. bater no carrasco lá. Pelo amor de Deus, olha. Exatamente. Certeza que o Said não tem o RG? Deve ter. Não é brasileiro? O cara é sensacional. É uma pena que provavelmente ele não entenda português. É um cara que não vai nos ouvir. Eu nunca soube mais do Said. Eu sei que ele está na Arábia Saudita, deve estar. Mas se tu quiser compartilhar o número dele pra Curtindo- qualquer probleminha que a gente curtindo a tiver. vida, era o camisa 10, o homem, né, cara? Eu não tenho mais o número dele. Said. Professor, toda vez que vem um entrevistado aqui, a gente pede pra trazer um objeto que a gente legal. reverte depois
é para uma instituição. Uhum. E é uma camisa da Chape, linda essa camisa. Me conta um pouquinho dela, professor. Essa camisa, primeiro, ela é de um jogador que eu gosto muito, né? Que é o Thiago Real, é um gentleman também, um cara que a gente pode sentar e conversar e eu levaria para o vinho também. Olha aí. O Thiago Real é um cara bacana demais, ele me deu com carinho essa camisa, por nós termos trabalhado junto. E aí tá a memória, né? Principalmente do próprio jogador, que foi um parceiro muito legal de trabalhar. E da Chapecoense, né? Que eu tive lá em 2002, né? Realizando o trabalho e correu tudo bem. Inclusive eles me pagaram, né? Olha aí. Cumpriram suas obrigações, como deve ser. E eu também me dediquei ao máximo nessa minha oportunidade, né? Para Chapecoense. E realmente a camisa é muito bonita. Do time da Chape, do e clube tem toda uma Chape. simbologia também a Chapecoense, Tem, né? tem. Enfim, desde do acidente. Verdade. Maravilhoso. Tem uma instituição que tu quer direcionar? Ou se tu quiser, a gente... Cara, vocês podem escolher assim, a instituição que seja bem... Que o trabalho possa gerar alguma coisa para alguém, auxiliar sempre alguém. Isso é importante, né? Muito importante mesmo. Maravilha. Linda a camisa. Linda. Legal. Bonita mesmo. Preciso te dizer Terminou? que acabou. Então eu vou deixar aqui meu site para alguém ir lá Opa! acessar, né? Por favor. Isso. O meu site é o seguinte, é www.marciofariacorreia.com. Não é um site de... O que as pessoas vão encontrar lá Vão no encontrar site? artigos, vão encontrar um Legal. pouco, óbvio, da minha carreira para conhecer um pouco. Lá tem currículo em vários idiomas, enfim. Mas tem artigos científicos que as pessoas podem, principalmente o pessoal da área da educação física, do esporte, baixar ali, imprimir, ler, mandar recado. Se o Leandro quiser fazer um trabalho de personal, pessoas físicas podem contratar? Pode, pagando bem não tem problema, velho. Não, então não dá. não, então. meu bolso não O dá. Leandro não dá. Vai no Instagram também, vai no Instagram lá, ó, é Márcio Faria Correia, tudo junto. Tudo junto. E curte lá também que... Tu já tá nos seguindo no Conversa Fiada? Já. Pô, não vou seguir os caras Já Deus botaram o no livre. igual na hora, eu já seguiram logo pra ver se eles me chamavam, né? Aí eles tomaram essa atitude aí. Só não esperava esse violão aqui, velho. que Eu ia ter que ter. Eu podia ensaiar um negócio. Não, mas aqui é tudo no improviso. Vamos então, antes da gente dar o tchau geral, a gente agradecer os nossos patrocinadores. Lembrar que a gente está no YouTube, Conversa Fiada FC, Instagram, Conversa Fiada FC também. Nos siga, ativa as notificações, tem muita coisa legal ainda que está por vir e que já teve, né? Então, Verdade. nos sigam por lá, no TikTok também. Dancinha daqui a pouco, né? Márcio, o dia... Rock and roll, hein? Não te esquece Por favor, disso, Leandro. por favor. Hein? Não, jamais. TikTok não tem rock and roll. Não tem nem vai ter, né? Não vão fazer nada lá. Jovens. Jovem. Se tu precisar, a Moretti Advogados, tá? Não esquece lá, Santa Cruz, lá, Tranquilamente. esses rolos aí. Tranquilamente. Bar do vamos lá. Beto, onde a conversa fiada rola solta. 4T Construtora construindo com competência. Opinião produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos. Lamieco, revestimentos ecológicos. E Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil, dona Amanda Munhoz. Acesse tiofertas.com.br e confira. Quero fundir E- lá. Ah, e a Dula. A Dula. A Dula que é quem abastece o café do Leandro. Exatamente. Que bonito, O terceiro agora. Linda, né? Linda canequinha. Professor, muito obrigada pelo teu Grande tempo. Márcio. Adorei o papo, adorei a conversa. Valeu, meus quero, queridos, obrigado. eu quero que tu volte quando tu lançar esse É, livro. o Vai ter livro histórias promete. Vou lançar e o nomes. livro negro da preparação Esse física. livro chama. promete. É, Já tem nome? autobiografia, já. O livro negro da preparação, autobiografia. Então vai ser uma coisa. Expectativa. É isso estendido e aprofundado. E se puder compartilhar o telefone do Said, a gente vai agradecer. Tá bom? Tá? Aquele que ele deixa Isso, ligar de graça pro planeta, né? Tá bom. Beleza, pode deixar. Tudo de bom pra ti, o Valeu. que precisar. Essa casa é tua Joia, também. obrigado pra todo Beijo, mundo, tá? Márcio. Valeu, Tchau, rapaziada. gente. Até semana que vem. Obrigado.